Fala, minha tropa, muito boa noite. Estamos começando aqui nosso tiro final com foco na matéria de redação da PPNG. Hoje a gente vai fazer uma imersão, pessoal, gigante, uma excelente imersão do que pode cair, beleza? Uma prévia, né? Vamos buscar fazer aqui a maior premonição que a gente possa fazer do que vai cair na redação da PPNG. Esse é o nosso objetivo hoje, beleza, pessoal? Vamos embora e vamos alcançar, confere não. Quem acredita que a gente vai dizer aqui, pessoal? Quem acredita que a gente vai discutir sobre o tema da redação da PPMG, deixa uma reação aqui para saber que vocês estão vivos aí. Vanessa, Marquinhos, Cristiano chegou aí também, Lu. Mais uma vez, né, Marquinhos? Mais uma vez, né? Já aconteceu na PP Espírito Santo, agora na PPMG de novo. Lucas Cerqueira, Natália, coisa boa, maravilha. É isso aí, pessoal. Vamos embora. Com gosto de gás, vamos fazer acontecer. Bora lá, rapaziada. A PPMG é uma banca que ela costuma orbitar, né, tropa? Costuma orbitar não só no aspecto da segurança pública. Clóvis, pode ser que o tema cobrado possa ser de segurança pública? Pode, beleza? Mas pode ser também que não seja nada a ver com segurança pública, né? Eu já falei com vocês, né, pessoal? Já dei esse exemplo algumas outras vezes nas nossas aulas. Eu dei o exemplo da Polícia Militar de Pernambuco, por exemplo, né? A PMPE, que quem aplicou foi a OCP, inclusive, também. A banca OCP simplesmente cobrou o turismo ambiental, né? Beleza? Então, a banca OCP pode cobrar, pessoal, às vezes ali um tema cobrado assistência ao egresso, beleza? Pode cobrar ali, quem sabe, sobre a dificuldade, as mazelas vividas no sistema prisional, beleza? Pode cobrar alguma coisa relacionada ao sistema prisional especificamente, beleza? Pode cobrar tranquilamente. Alguma coisa relacionada à segurança pública, beleza? Facções criminosas, os avanços das facções criminosas, crimes cibernéticos, talvez, alguma coisa relacionada à segurança, mas pode também cobrar alguma coisa totalmente diferente, pessoal, assim como foi na PMPE, turismo ambiental, né? Turismo ambiental. Se a gente pegasse aqui, por exemplo, pessoal, vamos lá, um tema de redação que os camaradas que fizeram a PM em São Paulo tiveram como tiveram que enfrentar na PM em São Paulo agora, e a galera que foi aprovada na PM em São Paulo, muitos alunos foram aprovados nessa prova aí, graças a Deus, mas um tema falando, pessoal, sobre o Kid Out, né? Kid Out, que é o processo de infantilização adulta, né? Então vejam aí, pessoal, que loucura uma temática como essa. Deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui, só para vocês pegarem como, entenderem como exemplo e sentirem o drama da parada. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, só para vocês verem como é que funciona, só para vocês entenderem do nível que pode vir a prova de vocês, beleza? Do que a gente vai esperar para essa prova aí, e que pode acontecer, beleza? Eu vou até abrir aqui para vocês verem como é que funciona. E como cobrou lá na PM São Paulo, por exemplo. Bora lá. Fenômeno Kidout, ou Kidut, né? Kaidut, eu acho que é Kaidut, né? Kidut, enfim, né? Não sei qual é a pronúncia aqui dessa palavra, mas é uma palavra aqui, pessoal, que diz respeito a um fenômeno, que diz respeito à infantilização adulta, beleza? Fenômenos que dizem respeito aí, por exemplo, pessoal, o avanço, né? A ascensão, talvez, de brinquedos, né? Hoje em dia a gente tem aí, né, pessoal, as figuras aí do bebê reborn, beleza? Bebê reborn, etc, 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 né? Várias outras nuances aí, né, pessoal, que dizem respeito a essas situações aí de conforto emocional, beleza? Brinquedo para adulto. Então, são várias nuances aí, pessoal, que são altamente complicadas, beleza? E pode cobrar, a banca pode cobrar alguma coisa relacionada a isso aí para vocês, na prova da PPMG. Um tema como esse, por exemplo, alguém conseguiria desenvolver um tema como esse aqui na hora lá, se vocês se deparassem com esse tema aqui, por exemplo, do comporto emocional e do comportamento alienado, né? Percebam, né, pessoal, que tema complexo. Deus me livre, né, Luciane? Deus me livre, né, Lu? Então, tema complexo, mas pode cair, né, pessoal? Pode cair em alguma coisa como essa. Turismo ambiental, você conseguiria desenvolver sobre o turismo ambiental? Então, são temas que podem ser cobrados, né? Pode ser cobrado na nossa prova. A gente precisa estar, ó, a par disso, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Chega de terror, né? Chega de terror. Vamos para a pauta principal aqui da nossa aula, beleza? Eu quis só realmente abrir os olhos de vocês, né, pessoal, para o que pode cobrar, para que vocês possam sentir o drama aí do que pode cobrar na prova de vocês, beleza?
Mas quais são, pessoal? A gente vai dividir nossa aula em duas partes, beleza? Eu vou desenvolver com vocês, eu vou fazer uma breve explanação sobre os 5 eixos mais prováveis para essa prova da PPMG, beleza? Levando em consideração que a nossa prova é uma prova de polícia, claro, uma prova de polícia penal, a Polícia Penal de Minas Gerais, beleza? Então, os 5 eixos que são mais prováveis para essa prova e os 5 eixos que são menos prováveis. Clóvis, pode ser que não caia, a chance de cair é baixíssima? Não. Quando eu digo menos prováveis, pessoal, são os eixos temáticos mais disruptivos, né? Que fogem um pouco do padrão, mas podem tranquilamente ser cobrados. Podem tranquilamente ser cobrados. Vocês conseguem entender, pessoal, o que eu quero dizer? Então, primeiro a gente vai fazer uma explanação breve sobre os 5 eixos mais prováveis de cair em prova, tá? Que são os eixos relacionados ao quê? Né? Sistema prisional. São os eixos relacionados a direitos humanos, beleza? Esse eixo daqui de direitos humanos, pessoal, é super relevante também, super, super, super relevante, beleza? Facções criminosas, segurança pública no geral e legislação de execução penal. Se a banca quiser cobrar alguma coisa mais técnica, né? Que vá ali para a parte dos direitos, para as legislações, de forma mais específica, pode cobrar também, né? Beleza, pessoal? Geralmente a OCP gosta de cobrar tema aberto, tá, Vanessa? É tanto que ela nem traz especificação em relação a tópico, né? Geralmente ela traz ali, vamos lá, turismo ambiental, bro, e você que se vire, ó, para estipular os tópicos. Vanessa, eu acho que você quis perguntar isso, não foi, Vanessa? Perfeito. Geralmente ela nem traz a especificação. Eu tenho trazido em algumas temáticas para vocês, pessoal, a especificação acerca dos temas, para que vocês possam pegar o bizu de qual o caminho que vocês podem desenvolver no texto de vocês. Mas percebam que às vezes eu também trago o tema aberto ali, nem específico, nem tópico, para que vocês possam testar esse conhecimento. É tanto que eu fiz isso na semana retrasada, eu acho, né? E o pessoal sofreu um pouco. A galera que fez o simulado aí contado, né, cronometrado mesmo ali, no tempo certinho, a galera sofreu. Eu, quando fui corrigir as relações, inclusive, eu percebi que caiu um pouco o padrão na escrita de vocês. Porque realmente, pessoal, é um pouco mais difícil da gente pensar num tópico e desenvolver ele na hora da prova ali, quando a gente vai desenvolver, né? Tem um estresse da prova, né, pessoal? O cansaço mental, né, o nervosismo, que às vezes nos atrapalha um pouco de pensar. Mas, quanto mais a gente vai se expondo à situação de estresse, né, pessoal? Vocês já sabem, né? Eu falo muito sobre isso com vocês, né? Quando eu vou corrigir as redações e sobre os simulados também, inclusive, eu sempre toco nesse assunto. Quanto mais a gente vai se expondo um pouquinho mais, né, pessoal, à situação de estresse, mas a nossa capacidade cognitiva vai se expandindo. Vocês conseguem entender isso, né, pessoal? Então, quanto mais a gente vai se expondo aos pouquinhos à situação de estresse, nossa capacidade cognitiva vai expandindo e a gente vai aprendendo a lidar. O nosso cérebro ele vai criando repertório literalmente, né, pessoal? Falando de redação, né? Repertório, o nosso cérebro ele vai criando repertório para lidar com essas situações de estresse. Então, é de suma importância que a gente esteja e se submeta a essas situações mesmo também, pessoal. Inclusive, os encontros que eu faço com vocês aos domingos, né? Do simulado cronometrado, não é maldade, não. É para que vocês possam treinar mesmo ali, né? Para que vocês possam treinar realmente ali o tempo de prova, o cansaço de prova, o estresse, o desconforto de você estar sentado há muito tempo. Beleza, pessoal? Porque quando chegar na prova de vocês ali, a parada vai fluir mais livremente. Vai fluir de forma mais tranquila, né? Aquilo vai soar mais familiar. Consegue entender? Quanto mais familiar, menos estresse você vive, né? E mais fluidas as coisas vão, de forma mais fluida as coisas vão acontecendo, beleza? Então, rapaziada, voltando aqui, ó, os cinco eixos mais prováveis são esses aqui. 5 eixos mais prováveis. Então, sistema prisional, recapitulando, direitos humanos, facções criminosas, segurança pública no geral, beleza? E legislação de execução penal. Legislação, a parte mais técnica, né? A legislação, beleza? As diretrizes, né, que dizem respeito à parte da PPMG também, né? As legislações específicas da PPMG. Pode ser que a banca cobre isso aí, Cláudio, de forma específica. É um pouco remota, né, pessoal, essa possibilidade, mas pode ser que ela use ali, talvez, até como um texto motivador, algum tipo de especificação ali da PPMG, alguma coisa própria de Minas Gerais. É tanto que eu até trouxe para vocês uma temática, né, pessoal, que diz respeito a Minas Gerais, nesse tema aqui que eu falei sobre desastres naturais, né, tema que a gente desenvolveu na semana passada, beleza? Então, pode ser que a banca também queira abordar alguma temática específica do estado de Minas Gerais, pode também, não é algo fora de outro mundo, não, beleza? Então, vamos lá, rapaziada, como é que esses 5 eixos, eles podem se manifestar na nossa prova? Como é que eles podem se manifestar? Vamos lá. Primeiramente, rapaziada, em relação ao sistema prisional,
existe um tema que a gente precisa estar de cós salteado sabendo tudo, né, pessoal? Tudo a gente precisa saber, beleza? Que é a temática da ressocialização, a reintegração e a ressocialização dos apenados, beleza? Que diz respeito principalmente ao quê? As práticas que proporcionam essa ressocialização, essa remissão. Ressocialização e remissão é a mesma coisa, Clóvis? Não. Ressocialização é uma coisa, remissão é outra coisa. Beleza? Ressocialização é o ato de você praticar esse processo de reintegração, de retorno à sociedade. Remissão é o ato de você remir alguma coisa. E aí entra, né, pessoal? Entra o termo aí, remissão de pena, que acontece hoje em dia pelo estudo, pelo trabalho. Existem algumas jurisprudências que já prevêem a remissão por meio do esporte. Existem algumas jurisprudências que já estão tentando trazer, pessoal, a remissão religiosa, inclusive, a remissão de pena por meio da prática religiosa. Percebam que interessante, né, pessoal? São tópicos aí que a gente pode até desenvolver no nosso texto. Se o nosso tema vier, por exemplo, falando sobre ressocialização e remissão de pena, né? Falar sobre ressocialização, pessoal, eu considero como um repertório que é obrigatório falar sobre remissão de pena, né? Quando o tema falar sobre ressocialização, reintegração do apenado, beleza? Então, é de suma importância falar sobre remissão de pena, beleza? Marquinhos perguntou aqui, Clóvis, você acha que as bancas se conversam? Por exemplo, a IDECAP trouxe a ressocialização. Acredita que a OCP traria? Eu considero que sim. Considero que sim. Marquinhos, eu acho que não é uma coisa que é fora de cogitação, não. Talvez repetir um tema, né? Não é isso, não. Talvez ser cobrado na IDECAP agora, né, na PP Espírito Santo, tem que repetir na PPMG. Não acho remota, não, essa possibilidade. Certo, irmão? Então pode ser também que aconteça, talvez, na PPMG também, alguma coisa de ser trazida aí a questão da responsabilização. Beleza? Certo, irmão? E se cair, a gente vai estar preparado, sem dúvida alguma. Beleza, irmão? Porque é um tema que é muito importante e a gente pontuou, a gente escreveu sobre ele várias vezes, né, pessoal? Diversas vezes, inclusive, sobre a ressocialização, beleza? Então, o primeiro tópico é esse, pessoal. E outra coisa, uma outra nuance que a gente precisa entender também, pessoal, em relação à ressocialização, são as habilidades que são desenvolvidas por meio dele, né? Por meio dela, por meio da ressocialização. Então, é um tópico que a gente bateu também muito nas redações, né, pessoal? Quais são as habilidades que são desenvolvidas por meio dela? Se a banca pedir, por exemplo, ali, pessoal, a importância da ressocialização, né? A gente vai trazer ali a questão do desenvolvimento, né, pessoal, do senso crítico, direitos e deveres, né, o preso, quando ele começa a passar por um processo de ressocialização, né, pessoal, de trabalho, de estudo, por exemplo, ele vai ampliando ali a capacidade cognitiva dele, né, o repertório dele sociocultural, e por consequência disso ele consegue também desenvolver, pessoal, outros repertórios novos, né, de direitos, deveres, a consciência, né, pessoal, ele vai se conscientizando, o nível de consciência do preso ele vai aumentando. Confere? Então, as habilidades, né, em relação a senso crítico, comprometimento, né, com direitos, deveres, hierarquia, né, saber que existe hierarquia, né, pessoal, em meio à sociedade, beleza? Que geralmente é um princípio que é um pouco deturpado, né, para quem é preso, para quem está em situação de vulnerabilidade. Então, é um tópico importantíssimo, beleza? O papel da polícia nos direitos humanos. Outro tópico também, pessoal, que é de suma importância que a gente consiga entender, beleza? Que pode cair na nossa prova. O papel da polícia na garantia dos direitos humanos. Qual o papel do policial penal na garantia dos direitos humanos? Em meio ao seu trabalho, né? Como ele pode garantir a segurança sem restringir o direito dos apenados? E quando eu falo sobre a polícia penal, pessoal, entenda-se também polícia no sentido geral, beleza? Para os nossos amigos aí que vão fazer a polícia militar também. Clóvis, pode cair na prova da polícia militar de Pernambuco, talvez, esse tema? Pode. Pode cair nas polícias civis aí futuramente? Pode, com certeza, pessoal. Beleza? Então, o papel da polícia no garantia dos direitos humanos é um tema super importante, super quente, em meio a tantos escândalos que a gente tem vivido, né, pessoal, que infelizmente a polícia está inserida muitas vezes. É de suma importância falar sobre esse tema, né? O papel da polícia na garantia dos direitos humanos é muito importante. O papel do policial como garantidor dos direitos humanos. Eu até anotei aqui para vocês, para debater esse tópico com vocês aqui, né, pessoal? A gente pode até, pessoal, inclusive já imaginar sobre os tópicos frasais que a gente pode desenvolver, né? Se a banca, a OCP cobrar, por exemplo, ali, né? Papel da polícia na garantia dos direitos humanos. Pronto, só isso. O que é que você vai estipular como tópico, por exemplo? Você pode falar sobre a importância, a relevância, os deveres constitucionais, as atribuições constitucionais do policial.
né? E você pode falar ali, talvez, sobre as atribuições constitucionais e pode também mencionar algumas atribuições morais do policial, de servir como exemplo, né? Como um garantidor da lei e da ordem, confere? Então, você pode falar sobre isso, beleza? Na sua redação, sobre a questão dos atributos, né? Ou atribuições que o policial, ele, como é que eu posso dizer? Que o policial, ele detém sobre si, né? Essa responsabilidade ainda maior de ser um cidadão ainda melhor, né, pessoal? Inclusive eu, como policial, eu me sinto nessa obrigação, né, pessoal? Nessa responsabilidade. Quando vocês forem policiais, vocês vão sentir isso aí. Tem vezes que eu saio na rua, eu fico, meu irmão, se der ruim aqui alguma coisa, eu sou o primeiro a responder. Se der alguma coisa, se rolar alguma parada, algum assalto, às vezes, o pessoal às vezes pergunta para mim, né? Clóvis, como é que é a sensação de andar armado? Toda vez que tem uma pergunta dessa na caixinha de resposta, caixinha de pergunta do Instagram sempre tem. Clóvis, como é que é a sensação de andar armado, né? Já matou alguém? Essas duas aí, as que mais aparecem. Já matou alguém? Qual a sensação de andar armado? Sempre aparece. Então, a galera sempre pergunta, pessoal. Quando vocês forem polícia, vocês vão perceber, o pessoal sempre pergunta. Então, a responsabilidade, pessoal, inegavelmente é sempre maior. É sempre maior. Vocês vão perceber. Quando vocês começarem a andar armados por aí, né? Principalmente os homens aí que vibram com esse negócio de estar andando armado por aí, né? Descendo e subindo com a Glock, né? As mulheres nem tanto, né, pessoal? As mulheres não têm toda essa paixão por andar armada, não. Algumas andam, né? Mas nem todas. É mais os homens, né? Então vocês vão perceber, pessoal, que existe esse comprometimento maior. Existe essa necessidade de você realmente, né, pessoal, andar, né, conforme a lei, andar certinho, né, pessoal, saber que existe o seu compromisso ali com a sociedade, né, saber que muitas vezes você é responsável também se acontecer coisa ali ao seu redor, né, do que você pode fazer ou não. Então, existe uma responsabilidade muito grande, não é só ônus não, pessoal. Todo mundo quer, vocês acham que não é legal também andar armado, né, pagando de gatinho por aí? Massa, não vou dizer para vocês que é ruim não, mas é massa andar armado. O sentimento de proteção que você tem ali, né, pessoal, para aí, pessoal, não vejo a hora de estar com a minha, pois é. Você se sente mesmo ali, pessoal, mais empoderado, né? Não vou mentir para vocês, né? Não vou mentir, existe também realmente esse bônus, né? Esse bônus de andar armado existe também. Você se sente mais poderoso, né? Se sente mais protegido, você consegue proteger, proporcionar proteção para as pessoas que você ama também, para quem está com você ali naquele momento. É massa, é muito bom. Mas existe um ônus também. A pessoa existe um ônus. Então, esse ônus, ele passa por essa responsabilidade. A responsabilidade existe e é muito grande, pessoal. Beleza? Então, o papel da polícia, ele passa por ele também. Por esse também a responsabilidade de ser ainda mais cidadão. Partindo desse pressuposto, né, pessoal, do cidadão, né? A ideia da cidadania. Então, já dizia Aristóteles, né, pessoal, que o cidadão é aquele que tem plena convicção dos seus direitos e deveres em meio à sociedade. Então, partindo desse pressuposto, o cidadão ele tem mais responsabilidade ainda. Se o policial ele é um cidadão ainda mais responsável, né? O policial que precisa estar mais ciente ainda, pessoal, dos direitos e dos deveres dele também. Consegue entender, pessoal? Então, o policial ele tem essa cidadania amplificada, né? Ele precisa ser mais cidadão ainda. E aí a gente já entra naquele parâmetro também, né, pessoal, da polícia cidadã. Inclusive, por isso que a gente fala que é polícia cidadã, né? A ideia da polícia comunitária, que a gente já escreveu tema sobre isso, inclusive, né? A ideia da polícia comunitária, a polícia cidadã, então, passa por cima de todos esses tópicos aí, pessoal. E a gente pode falar também sobre atribuições, né? Garantir a segurança nos presídios. Para quem vai fazer prova de polícia militar, você pode falar também que existe um dele, né? Na segurança preventiva, né, pessoal? Na prevenção dos crimes, a presença da polícia que fala, né, pessoal? A polícia fala com a sua presença, né? Quem já foi militar e sabe, né, pessoal, que uma coisa que é muito valorizada no militarismo é a presença física, né? A apresentação pessoal, a postura, enfim. Então a polícia, ela fala por si só. Tem vezes que a gente chega no presídio, pessoal, quando a gente chega no pavilhão, né, os presos já falam logo, olha. Os presos chamam os policiais, pessoal. Os presos chamam a gente de óleo, não do sistema prisional. Porque a gente tá todo mundo de preto, né? Aí, geralmente, quando a gente entra no pavilhão, os presos, óleo. Porque todo mundo tá de preto ali, né? Ele chama de óleo. Aí, Marquinhos, aí. Não tem como não tá de preto, né, Marquinhos? É difícil, meu irmão, é difícil. Pois é, meu irmão.
Ainda tem o plus ainda, né, meu irmão? Pra quem é escurinho. Esses Marquinhos é um brincante, viu? Pois é, rapaziada. Então, vocês vão perceber, quando vocês forem policiais penais, vocês vão ver como é interessante a dinâmica do presídio, né? Então, rapaziada, é isso. Esse Marquinhos não tem jeito, não. Beleza, tropa? Então, próximo tópico. O avanço das facções, rapaziada. E dentro desse tópico aqui do avanço das facções, a gente pode falar sobre o quê? A banca pode cobrar, às vezes, ali, pessoal, que você fale sobre origem, né? Inclusive, para quem não sabe ainda, pessoal, as grandes facções, as principais duas facções, né, pessoal, que a gente tem hoje em dia no Brasil, né, o PCC e o CV, né, o Comando Vermelho, eles foram oriundos, né, eles originaram, né, se originaram no sistema prisional, inclusive, infelizmente. Então, talvez a banca pode cobrar, às vezes, essa nuance aí, né, pessoal, mais sistemática, né, e talvez histórica, né, da formação do sistema das facções, o avanço das facções e a origem delas também, né, falando um pouquinho sobre essa questão da origem das facções criminosas, que foi do sistema prisional, e como o Estado deve encarar esse problema, inclusive, né, pessoal, como o Estado pode fazer para melhorar essa situação e reverter esse problema. Tornar, talvez, às vezes a banca pode trazer essa narrativa, né, pessoal? Como é que pode se tornar, talvez, às vezes, o sistema prisional de um local que gerou facções para um local que venha reverter esse problema das facções e se torne um local ressocializador, a ponto de extinguir esse histórico, né, pessoal, maculado pelas origens de facções criminosas e ao invés de se tornar um potencializador das facções, se tornar um mitigador, né, e funcionar como um ambiente que traga, né, pessoal, a ressocialização, né? Faça o caminho contrário, né? Vocês conseguem entender? Então a banca ela pode trazer essa narrativa, beleza? Essa narrativa de realmente do sistema prisional e tornar, né, pessoal, um ambiente de ressocialização e não de novas facções e ambientes que sejam, né, pessoal, escolas do crime, né? Como a gente chama criminologicamente, né? Criminologicamente, na criminologia, né, pessoal, se fala sobre isso, beleza? Então, a banca pode trazer essa narrativa aí no nosso texto. Ela pode trazer também, pessoal, talvez quais são as consequências, né, desse avanço das facções criminosas em meio à sociedade. E você vai falar aqui, né, sobre a violência no sistema, sobre o tráfico de drogas, tráfico de armas, de pessoas. Hoje em dia, eu já falei com vocês isso algumas vezes, né, pessoal, nas vezes que a gente escreveu junto. No sistema prisional, faz muito mais, pessoal, estrago um celular do que uma faca, do que uma arma, por exemplo. Porque com um celular, fulano mata não sei quem em outro estado, manda matar não sei quem em outro estado, né, pessoal? Às vezes comanda, às vezes articula muitas vezes os passos de toda uma quadrilha, toda uma facção, toda uma organização criminosa dentro do presídio. Porque geralmente os cabeças estão presos, né, pessoal? Geralmente, né? Em sua maioria. Então, mas embora isso aconteça, essa questão, né, de muitas vezes os cabeças estarem presos, infelizmente existem muitas situações ainda dessas pessoas aí comandarem esse comandamento interno, né, pessoal, das facções criminosas dentro do presídio, infelizmente. Então, é uma situação altamente complicada, pessoal. E a banca pode, inclusive, explorar essa questão. Como o Estado ele pode abordar essa questão, como o Estado ele pode abordar, como ele pode reverter esse problema, né? Dos aparelhos tecnológicos do sistema prisional, né? Como reverter, como diminuir a entrada desses aparelhos. Lá na unidade prisional, por exemplo, pessoal, a gente luta contra isso diariamente, principalmente nos dias de visita, que é muito complicado. Existe uma dificuldade muito grande, pessoal, por parte da gente, né, em conseguir rastrear e evitar a entrada desses aparelhos tecnológicos. Todo dia, pessoal, toda vez que tem visita, sábado e domingo, é uma briga, porque a gente descobre uma nova forma que os presos têm, né, de, às vezes, articular, de colocar um celular, colocar algum aparelho eletrônico para dentro do presídio, por meio das visitas, né? E as visitas cooperando para isso também, né, pessoal? Na grande maioria das vezes, elas cooperam. Às vezes, elas trazem alguma coisa sem saber, né? Porque recebeu de tal pessoa, enfim, às vezes nem sabe que está trazendo alguma coisa ilícita, mas na grande maioria das vezes sabe, né? Infelizmente. Então, é uma briga gigante, pessoal, é uma luta muito grande. Então, você pode explorar isso também no seu texto, falando sobre novos métodos, né, pessoal, de rastreamento. A gente pode trazer a questão da pessoa o tópico também dos drones, né? Que talvez possam
que possam evitar, talvez, os arremessos, a questão dos arremessos também, pessoal, para presídio, né? Para o interior do presídio é uma situação também, pessoal, muito complicada, beleza? Infelizmente, a situação dos arremessos. Então, a gente pode trazer também, pessoal, essa situação dos drones para evitar essa situação, beleza? A inteligência artificial no combate também a esse tipo da entrada desses ilícitos, inclusive no sistema prisional, também é um tópico super relevante. Eu falei sobre isso aqui também no detalhamento, né, pessoal? A gente pode ser que a banca queira abordar, talvez, a questão do combate ao crime organizado dentro das unidades prisionais, por meio da inteligência prisional e o papel da tecnologia nesse combate. E aí você vai desenvolver aqui a sua argumentação falando sobre as bodycams, né? O uso dos drones, que são as câmeras as bodycams, né, pessoal, que são as câmeras nas fardas dos policiais, o uso de drones, o monitoramento por meio de câmera de segurança. Lá na unidade, por exemplo, pessoal, encheu de câmera de monitoramento. Mudou a gestão aí, tá um pouco complicado. Até para fazer minhas aulas tá meio difícil também. Tá meio difícil, porque tá sendo monitorado todo mundo, pessoal. Peito, soltou um peido lá, tá sabendo. Então, tá complicado. Então, a gente precisa estar a par dessas situações aí, pessoal. Mudou a gestão lá, botou a câmera até no banheiro, estão botando câmera. Então, pessoal, são tópicos, assim, tem um lado positivo, né, pessoal? Tem um lado positivo aí, né? Porque vai monitorar muito melhor. Para nossa segurança é muito bom também, claro, que a gente vai ser mais visto, né? Vai ser mais monitorado. Até nós policiais também, mas no geral é um ponto positivo, né, pessoal? Porque vai realmente conseguir, a gente vai conseguir monitorar muito melhor também, e a nossa segurança ganha com isso, né, pessoal? Inclusive, né? Beleza? A inteligência artificial, a identificação do condutos criminosos dentro dos presídios, etc, etc, né? Beleza? Tem a questão também, pessoal, da insegurança no geral, né, nas ruas, a insegurança, as consequências da falta de segurança, na verdade, em meio à sociedade, beleza? As consequências disso para a população como um todo, né? Às vezes a banca pode explorar esse tópico, sim, né? Esse tópico que é sensível, pode falar ali, talvez, sobre as consequências disso para a população no sentido ali de doenças mentais, enfim, né? O efeito terrorista, não, o efeito de terror, o terror muitas vezes implantado por várias facções, as consequências desse fenômeno, né, em meio à sociedade, beleza? O controle social que as facções desenvolvem em meio às comunidades, enfim. Então, é um tópico super relevante também. Beleza, rapaziada? O que fazer para garantir o efetivo cumprimento da pena no Brasil, frente às mazelas enfrentadas no sistema carcerário? Esse tópico aqui, pessoal, ele é super relevante também porque ele traz um viés também um pouco mais, como eu falei, né, mais sociológico, né, beleza? E a banca OCP pode querer abordar essa questão também, beleza? A gente pode trazer aqui as nuances da individualização da pena, a intranscendência da pena. Inclusive, pessoal, eu já mandei até uma redação minha também, que eu fiz na Polícia Penal da Bahia, né? Que eu fiz na Polícia Penal da Bahia, que cobrou também. Na Polícia Penal da Bahia, meu Deus? Não, a Polícia Penal de Pernambuco, pessoal. A minha prova na Polícia Penal de Pernambuco, né? Que eu falei, inclusive, sobre a situação de um grupo vulnerável. Eu falei sobre as grávidas, né, pessoal? As mulheres grávidas, mulheres gestantes no sistema prisional. A banca CESP, né, pessoal, a banca CESP, que foi a banca que aplicou a minha prova da Polícia Penal de Pernambuco, ela cobrou sobre essa nuance do caminho da pena e assistência ao egresso. Eu dei o exemplo da assistência ao egresso, falei um pouquinho sobre a individualização da pena na redação e dei o exemplo também sobre as gestantes no sistema prisional, beleza? Tema super legal, né, pessoal? É um tópico, é um princípio que a gente precisa levar para nossa prova, pessoal. Esse tópico aqui, ó, da individualização da pena, vamos lá. Vamos lá, fiquem atentos, pessoal. Fiquem atentos, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui conversa muito também com uma das apostas que eu tenho para esse tema, para a prova da PPMG, viu? Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês no final, tá? Quem ficar até o final vai entender isso aí e por que que eu acho isso também, tá? Por que que eu acho isso? Por que que esse tema ele pode ser cobrado na nossa prova? E quais seriam esses temas que eu acho que são apostas, tá? Então, guardem com vocês aqui esse princípio da individualização da pena. A individualização da pena, pessoal, é o que permite que o camarada, né? O camarada, o preso, né? O apenado, ele possa cumprir a pena dele de forma individualizada, levando em consideração os seus atributos específicos, as suas condições específicas. O que é que quer dizer isso, Clóvis, por exemplo? Não é justo, por exemplo, pessoal, uma presa grávida cumprir a pena da mesma forma que um preso homem, por exemplo, né? Um preso, um homem que não tem filho, que, enfim,
né? Então, é diferente, às vezes, de um preso que é idoso cumprir a pena dele, confere? Um preso que usa medicamento controlado, né, que faz uso de medicamento controlado, é muito diferente. Inclusive, na minha unidade, pessoal, na minha unidade prisional, para vocês terem uma noção, os presos que usam medicamentos controlados, são mais velhos, né, de 60 anos para cima, geralmente, eles estão num pavilhão diferente. É um pavilhão diferente só para essa galera. São os presos, né, mais velhos e a galera de crimes sexuais, pessoal. Né, a galera que comete ali estupro, né, vulnerável, estupro no geral, né, eles se chamam de tarado, né, os tarados. É tanto que se juntar, pessoal, pavilhão com outro pavilhão, pessoal, é briga e dá ruim, porque tem um problema muito grande em relação a isso aí, né. Geralmente os presos que são presos por crime sexual, eles são colocados em um pavilhão diferente, diverso dos presos, né, que são presos ali por crimes de crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, roubo, latrocínio, homicídio, etc, etc. Eles são colocados longe dessa galera, porque se juntar, dá ruim. Então imagine, pessoal, a situação. Beleza? É complexo, é complexo. Então isso faz parte também, pessoal, da individualização da pena. Da individualização da pena. Então, a pena individualizada, ela passa por essa questão também, pessoal. Né? A nossa Constituição Federal não prevê isso, né? Aqui a nossa pena vai ser cumprida de acordo com a idade, beleza? A idade, o tipo de pena, né? Tem alguns aspectos que vão ser cumpridos ali em relação à diferenciação, beleza? Da pena, né? Eu esqueci agora quais são o sexo, né? Sexo, idade, se eu não me engano, o tipo de pena também que o camarada está cumprindo. Então, existem algumas diferenças aí. Já na Constituição Federal já existe essa previsão. Então, a individualização da pena é um desmembramento desse contexto aí, beleza? De cada um cumprir a pena de acordo com a sua especialidade, especificidade, beleza? Dignidade da pessoa humana também é um tópico, pessoal, super relevante. Vocês precisam levar esse princípio aqui com vocês. Esse princípio da execução da pena é super relevante, beleza? Inclusive, eu cobri uma redação esses dias atrás, aí, eu acho que foi a penúltima redação sobre o caminho da pena, e eu pedi que vocês explanassem sobre os princípios norteadores do sistema de execução. Muita gente apanhou um pouco, pessoal, beleza? Muita gente apanhou um pouquinho para entender a lógica da temática da redação. Confere? Muita gente apanhou um pouquinho, né, em relação a isso. Clóvis, eu não entendi muito bem qual que seria a proposta do texto, né? Sofri um pouco para entender. Os principais princípios norteadores do sistema de execução penal, pessoal, são esses, né? Dignidade da pessoa humana, beleza? Quais são os princípios norteadores? É o punir e ressocializar, né? No punir, a gente consegue entender ali, né, pessoal, o Estado, a gente perceba-se, né, entenda-se, o Estado como aquele que, no seu papel de garantir a segurança da população, retira esse camarada do sistema do meio social e tem o papel de afastá-lo da sociedade para que ele não possa servir de perigo, né? Beleza? Para que ele não possa mais servir de perigo para a sociedade, beleza? Evitando assim, garantindo assim a incolumidade pública, a garantia do bem-estar social e a harmonia social da população. E do outro lado, a gente tem um outro viés, que é o viés ressocializador, né? Os dois principais eixos norteadores do sistema de execução penal, beleza? É o punir e ressocializar. Então, nesse aspecto da ressocialização, a gente tem aí a dignidade da pessoa humana, a gente tem aí a individualização da pena, beleza? Em transcendência, certo? E a gente entra aí com várias outras ferramentas aí, né, pessoal? Várias outras ferramentas que dizem respeito à ressocialização. A remissão da pena, confere? Vários outros princípios aí que norteiam também esse aspecto da ressocialização. Então a gente precisa ter isso, pessoal, muito bem claro na nossa mente, viu? Porque pode ser que a OCP cobre um pensamento parecido, semelhante com isso aí. E se cair, vocês vão estar, ó, afiados, né? Mais afiados do que uma faca de um samurai. Uma espada de um samurai, com fé em Deus. Vocês vão saber desenvolver muito bem essa lógica, beleza? Guardem esses dois princípios aí que eu vou falar um pouquinho sobre eles com vocês aí mais pra frente, beleza? Vamos lá. Outro tópico muito importante aqui, pessoal, super relevante para nossa prova, que vocês têm que guardar no coração de vocês, tá? Guardem no coração porque tem chance muito grande de cair. Descredibilização da figura policial. Em meio a tantos traumas, né, pessoal? Tantas gafes, tantas vergonhas, infelizmente, que muitas vezes alguns agentes de segurança pública estão protagonizando por aí, né, pessoal? Que a gente consegue entender. Logo quando acontece uma situação dessa, a mídia vai lá e, ó, joga no ventilador, né? Infelizmente.
E a gente acaba ficando sabendo de tudo, né? Fica sabendo de tudo hoje em dia. Principalmente se for em relação a isso aí. Que a mídia não perde a oportunidade de mostrar isso aí. Agora, quando a polícia faz coisa boa, ninguém mostra, né? Agora, quando é coisa ruim, a mídia faz questão de mostrar. Então, existe hoje em dia, infelizmente, pessoal, um movimento de descredibilização da figura policial, infelizmente. Descredibilização. Clóvis, o que é que seria isso? Esse movimento, pessoal, de realmente desmerecer, né, desprestigiar os agentes de segurança pública. Existe um movimento de desconfiança, né, pessoal, infelizmente, das figuras policiais hoje em dia. E, infelizmente, né, pessoal, a gente percebe que realmente não é sem razão. Às vezes acontecem certos acontecimentos, certas situações que realmente é complicado. Hoje em dia não é tão. Não sei, né, pessoal, qual é a visão. É, Marquinhos, às vezes faz sentido, né? Eu não sei qual a visão que vocês têm sobre isso, né, pessoal? Mas antigamente a gente tinha essa visão de que realmente a polícia, né, a segurança pública, existia aquela visão mais imaculada, né, mais confiável, muito mais confiável da segurança pública. Mas hoje em dia eu não sei se faz sentido isso para vocês, né, pessoal? Mas eu acredito que, enfim, os valores vão mudando com o passar do tempo e talvez, enfim, a gente talvez não consegue ter mais essa segurança cega, né? Em relação aos agentes de segurança pública, infelizmente. Então, a população, a comunidade, né, a sociedade, ela vai acompanhando esses acontecimentos e vai, aos pouquinhos, perdendo um pouco dessa confiança, realmente, dessa confiança. Então, uma coisa que a gente precisa entender em relação a isso, pessoal, é o seguinte: a banca pode pedir isso aí pra gente, ó, pedir e falar sobre esse contexto, falar sobre esse movimento, esse fenômeno, né, da descredibilização da figura policial, e pode pedir pra gente formas de melhorar isso aí. Uma coisa que eu traria nesse contexto, pessoal, seria o seguinte: no curso de formação, aprender, né, desenvolver, beleza? Desenvolver esse tipo de narrativa, incutir na cabeça dos policiais esse tipo de narrativa, de responsabilização pelos atos, né, essa figura de policial garantidor dos direitos humanos, policial cidadão, inclusive, né, beleza? Para que a população possa entender essa questão, né, pessoal, e possa voltar a confiar mais na polícia, né? Outra coisa que a gente pode trazer também, inclusive, medidas de aproximação da polícia à sociedade, exatamente, Marquinhos. Projetos sociais que possam aproximar a polícia da comunidade, a polícia comunitária é um exemplo disso, exatamente. A gente consegue matar dois coelhos numa cajadada só, né, pessoal? Por meio da polícia comunitária. Porque garante uma maior segurança, uma segurança mais efetiva à comunidade e também consegue aproximar a população da polícia. Então a gente consegue trazer aí, pessoal, dois aspectos muito bacanas que conversam entre si, né? Tanto a aproximação da população à polícia, como também um melhor combate à criminalidade por meio dessa aproximação, porque quanto mais a polícia está próximo da comunidade, mais a criminalidade foge da comunidade. Confere não. Então existem esses dois aspectos aí, pessoal, que a gente pode desenvolver nesse tipo de tema se a banca cobrar, e pode cobrar, pessoal, pode cobrar, beleza? Cobrou na Polícia Penal da Bahia, né, no ano passado, pode repetir, a OCP pode cobrar esse tema, beleza? A OCP pode cobrar essa temática, e se cobrar, a gente vai estar muito bem preparado, beleza? 8º tópico, letalidade policial. A polícia como agressora. Percebam, pessoal, existem dois termos e é importante que vocês não confundam, tá, pessoal? Não confundam esses dois termos. Existe a letalidade policial e existe a mortalidade policial. Não confundam de jeito ou maneira, pelo amor de Deus. Se a banca cobrar muitas vezes ali, pessoal, tentando confundir vocês, pode ser que a banca traga, Clóvis, talvez uma proposta, um texto motivador falando sobre a letalidade e cobre a mortalidade. Vocês conseguem entender o que eu quero falar, pessoal? Pode ser que a banca traga nos textos motivadores uma argumentação todinha falando sobre letalidade e no final ela deu o comando para que você fale sobre mortalidade policial. Os perigos da mortalidade policial e as consequências para o policial da mortalidade. A letalidade, pessoal, é a polícia como agressora. A polícia como agressora, a polícia que mais mata a polícia que mais mata no mundo, né, pessoal? Uma das polícias que mais matam no mundo é a polícia brasileira, infelizmente. Beleza? Infelizmente. Então, isso é a letalidade policial. Beleza? E existe também a mortalidade policial, que é o contrário, é a polícia sendo vítima da violência. Aí a gente vai falar sobre saúde mental do policial, aí a gente vai falar sobre efeitos negativos da rotina policial, e como isso impacta na vida do policial, impacta na saúde do policial,
tá? A fragilidade, infelizmente, que o policial está exposto, né, pessoal? Ser policial não é só foto no Instagram, não, pessoal. A gente sabe disso. Toda vez que eu entro do plantão, eu me lembro disso aí, né, pessoal? É muito massa, né, ser policial, andar fardado, mas a gente precisa saber também, né, pessoal, que existe um ônus também de ser policial, né? Existe um risco, né, em ser policial também, beleza? E na polícia militar, infelizmente, é um pouco maior porque existe mais exposição. Na civil e na penal, no entanto, mas na polícia militar esse risco é maior ainda. Quem ficou sabendo da policial militar de Pernambuco que faleceu, infelizmente, agora, na madrugada de ontem aí, num acidente da viatura? Triste, né, pessoal? Um ano de polícia, né, menina? Um ano de polícia. Infelizmente, o motorista, o comandante, acabou avançando o sinal, erradamente, né, pessoal? Avançou o sinal no sinal, avançou o sinal vermelho, outro carro ia passando na hora, o carro bateu na lateral e eles acabaram sendo jogados contra o muro, contra o poste de iluminação, infelizmente. Triste demais, né, pessoal? Um ano de polícia a menina tinha, né? Coisa triste, muito triste mesmo, né? Vou até rezar por ela aí. Então, é triste, pessoal, é triste, muito triste mesmo. Mas é um risco que se corre, né, pessoal? Na vida policial, a vida policial tem dessas, infelizmente, né? Então, rapaziada, é tenso, né? Ser policial tem dessas. Então, esse tópico da mortalidade policial é um tópico também super relevante, pessoal. Super relevante. É a polícia sendo vítima. É a polícia sendo vítima da violência, beleza? Saúde mental policial, efeitos negativos, longa jornada de trabalho, todos esses tópicos. Inclusive, a gente já escreveu sobre esse tema também. Já escrevemos sobre esse tema também. Mortalidade e letalidade, os dois. Os dois temas. Os dois temas a gente já desenvolveu. Beleza, pessoal? Tanto a letalidade como a mortalidade policial. Então, letalidade, né, pessoal? Recapitulando, a polícia como agressora, a mortalidade, a polícia como vítima da violência. Beleza? Show de bola? Nós vamos caminhar para os 5 eixos menos prováveis. Os 5 eixos menos prováveis, mas que são também muito importantes. Porque, como eu falei para vocês, pessoal, a chance da OCP assumir uma postura um pouco mais disruptiva é muito grande. É muito grande. Claro, pessoal, eu sempre falo com vocês, né? Primeiro a gente se prepara para o que é mais provável, né? Eu sempre costumo dizer isso com vocês, né, pessoal? Não sei se vocês já ouviram eu falar sobre isso, né? Que a nossa preparação, rapaziada, não pode se pautar no que é disruptivo, não. No que é novidade, no que é só novidade, não. Primeiro a gente estuda, a gente fica muito bom no que é mais provável, né? No que é mais comum de fazer, de acontecer. Depois a gente vai abordando ali os tópicos mais disruptivos, né? Que pode ser que a OCP assuma nessa redação da PPNG, beleza? Quais são os principais aspectos aí, pessoal, que a banca OCP pode abordar na minha visão, que são um pouquinho mais disruptivos, mas ela pode abordar na sua cobrança da redação, beleza? Primeiro tópico, a tecnologia. Tecnologia, pessoal, um pouco disruptivo, mas nem tanto. É quase óbvio, né? Em meio a tantos avanços, né, pessoal? Tantas evoluções, tantas movimentações relacionadas à tecnologia, é um tema disruptivo, mas nem tanto, né? Porque está tão próximo da gente, né, pessoal, nos últimos dias, que acaba nem sendo tão disruptivo assim. Confere? Então, tecnologia, pessoal, primeiríssimo lugar aqui, tá? Probabilidade, se não cobrar nada relacionado à segurança pública e sistema prisional, vai cair tecnologia. Muito mais provável, tá? O tópico mais provável aqui é tecnologia. Segundo tópico aqui, Clóvis, que tem uma chance gigante de cair. Grupos vulneráveis. Grupos vulneráveis. Por quê, Clóvis? Porque além de ser um tópico, pessoal, que nunca sai de moda, tá? Porque é um tópico grande, inclusive, existem diversas cobranças nesse tópico aqui dos grupos vulneráveis, né? Diversas, beleza? A exemplo de mulheres, né? Quais são os grupos vulneráveis? Os principais grupos, né? Mulheres, a população afrodescendente, tolerância religiosa, exato, Isa. Aí, eu nem ia citar isso aí, você falou agora eu lembrei, né? Então, rapaziada, principais tópicos são 5, né? São 5 os principais eixos aí de grupos vulneráveis. É o quê? Criança e adolescente, primeiro. Segundo, mulheres. Terceiro, população indígena e afrodescendente. Quarto, população com deficiência, né? Pessoas com deficiência. E último e quinto tópico, e não menos importante, a população LGBTQIAPN+. Beleza? População LGBT.
né? População LGBTQIAPN+, né? Na sua sigla completa aí, tá? Então, são 5 tópicos aí, pessoal, que são super quentes também nessa questão dos grupos vulneráveis, beleza? Então, fiquem atentos, pessoal, fiquem atentos, porque só esse tópico aí de grupos vulneráveis já é gigante, pode ser cobrado muita coisa e eu vou explanar um pouquinho sobre esses temas aqui com vocês, para que a gente possa ampliar os nossos horizontes e entender sobre o que pode cair, beleza, pessoal, para a nossa prova, tá? Economia. Economia também pode cair, tá? É um tópico também, pessoal, que tem sido discutido nos últimos tempos, né? Não só na questão da política, tá, pessoal? Aqui eu poderia até adicionar aqui economia e política, beleza? Economia barra política. Economia barra política. Quando a gente fala aqui, pessoal, sobre a questão de vieses ideológicos, né? Aspectos ideológicos em relação à economia, beleza? Como os embates, né, ideológicos universais, né? Esses tópicos aí, pessoal, como é que eu posso dizer? Essas visões ideológicas, né, partidárias, podem influenciar na economia e na política, beleza? A questão, né, pessoal, que a gente encontra hoje em dia em relação a jogos de azar, né? A questão também, né, pessoal, da instabilidade financeira, beleza? Instabilidade financeira que a gente encontra hoje em dia, infelizmente. O problema também, pessoal, do endividamento brasileiro, que é um problema gigante, né? O endividamento, jogos de azar e etc. Política, vieses ideológicos que são abordados em relação à política, reforma tributária, exato, Marquinhos. Beleza? Então, são vários tópicos aí, pessoal, que podem ser abordados nesse aspecto aqui também da economia e política. Política, beleza? Viés da sociedade. Clóvis, como assim sociedade? Beleza? Aqui a gente entra com um tópico aqui, pessoal, que diz respeito ao quê? Diz respeito a fatores mais ideológicos e filosóficos, né, melhor dizendo. Fatores mais filosóficos em relação à sociedade. Traumas vividos em minha sociedade hoje em dia. Novos comportamentos sociais. A questão lá do Kidut, né, Kaidut, que foi cobrado lá na PM São Paulo, entra nesse tópico aí da sociedade, tá? Do Kaidut, né, que são os fenômenos aí, o fenômeno da infantilização adulta, beleza? Com novos comportamentos infantis, né, pessoal? Em busca de uma saciedade emocional, né? Enfim, são vários outros tópicos aí que a gente vai abordar, inclusive, quando eu for esmiuçar aqui as temáticas com vocês, mas só trazendo aqui uma breve explanação. E por último, o tópico do meio ambiente, que inclusive foi um tema que a gente cobrou agora, o último tópico que a gente cobrou, né, pessoal? Do desastres naturais. Confere ou não? Então, esse tópico do meio ambiente também é legal que a gente saiba sobre ele para nossa prova, porque pode cair sobre a questão das enchentes, né, pessoal? Inundações, aquecimento global, beleza? Queimadas no centro-oeste, tá? Na área do Bolsonaro. No governo Bolsonaro estava muito em alta, agora no governo Lula deu uma parada, né? Coincidentemente. Mas no governo Bolsonaro estava muito em alta essa questão aí das queimadas, né? Então, pode ser que cobre, pode ser que seja cobrado esse tópico aí, beleza? Das queimadas pra gente, beleza, pessoal? Muito, muito, muito importante esse tópico aí tópico ambiental. É interessante que a gente esteja a par desse tópico também, beleza? Simbora, vamos pra cima, pessoal. Isa falou aqui sobre o racismo ambiental. Sim, Isa, com certeza, que está ligado diretamente com um tópico também relacionado à sociedade, né, Isa? O racismo ambiental relacionado aí à marginalização social, com certeza. Tópico também super relevante, viu, Isa? Marginalização, grupos vulneráveis, também tem a ver com grupos vulneráveis, né, Isa? A marginalização, né, criminalidade, violência, pobreza, né? Pobreza principalmente, inclusive, beleza? Vanessa, as novas eleições, sim, Vanessa. Nem todas. Mas a gente vai fazer um aparato aí, vai fazer uma cata em todas e vai lançar no Drive, beleza? Vai dar certo. Mas a gente tô lançando todas no Drive também. Simbora, tropa. Vamos ver aqui os tópicos, pessoal, que eu separei para vocês, que são tópicos que ilustram esses tópicos aqui, que ilustram esses eixos, né? Esses 5 principais eixos que eu separei. Vamos lá.
Primeiro tópico aqui, pessoal. Primeiro tópico diz respeito à tecnologia. Tecnologia. Esse tópico aqui, pessoal, da exposição, né? É a famosa superexposição, tá? Um termo aqui, pessoal, da superexposição. Inclusive, caiu esse tema aqui na redação da PM Paraíba. Tá, pessoal? Na PM Paraíba caiu esse tópico aí da exposição nas redes sociais. Os limites da superexposição, um tema bem bacana. Inclusive, a gente já falou sobre esse tema também, pessoal, sobre a exposição nas redes sociais. Beleza? A gente já discutiu sobre esse tema também, da superexposição, tá? Dentro desse aspecto aqui, a gente pode falar sobre fenômenos como a nomofobia. Quem sabe o que é nomofobia, pessoal? A nomofobia, rapaziada, é justamente uma nomenclatura que foi desenvolvida para falar sobre essa questão do medo de estar offline, né? O medo de estar offline, o medo de não estar online, né? Alinhada também com a nomofobia, pessoal, a gente já até falou sobre isso também em um outro encontro, né? No encontro de redação a gente já falou sobre isso também, eu já falei com vocês também sobre um termo que chama FOMO, né? Que é uma sigla em inglês, né, pessoal, que chama Fear of Missing Out, que é o medo de estar de fora, beleza? Show de bola, pessoal? Gostaram do meu inglês aí? Fear of Missing Out. 2 anos de cursinho, viu? Fear of Missing Out. Então, o medo de estar de fora, rapaziada. Medo de estar de fora, beleza? Trazendo pro inglês, do inglês, né? Então, esse medo de estar offline, pessoal, é o FOMO. FOMO, F-O-M-O. Fear of Missing Out. Então, é um tópico que vocês podem levar para a prova de vocês, beleza? Podem levar para a prova de vocês também, homofobia e o FOMO. Uma siglazinha aí, né, pessoal, que é uma sigla estrangeirizada, né? O FOMO, beleza? Fear of Missing Out. Pronto. Show? Esse tópico aqui, pessoal, super relevante. A chance de cair em prova, pessoal, é gigante. Assim, eu considero, né? Eu considero. Esse tópico aí da superexposição é muito legal e talvez a banca possa até também criar uma dinâmica legal, pessoal, em relação ao combate, né? A crimes virtuais, por exemplo, porque esse tópico dos crimes virtuais, eles estão muito ligados também à superexposição, né, pessoal? Infelizmente, muitas pessoas mal intencionadas estão só esperando ali, muitas vezes, uma exposição exacerbada, né? Muitas vezes essa galera, né, pessoal, mal intencionada, ela tá ali realmente só ali nutrindo informações, né, para atacar em alguma coisa. Então, essa questão da superexposição é muito legal, porque a gente consegue fazer um paralelo com a segurança pública, né? Qual é o papel da polícia, por exemplo, né? Então, qual é o papel da polícia nesse combate, talvez, da superexposição? O papel de conscientização, talvez, né, pessoal? A polícia pode estar inserida nesse contexto aí. Confere ou não? A polícia pode estar inserida nesse contexto de conscientização, né? A polícia pode também combater, claro, né, pessoal? A polícia deve se qualificar cada vez mais, de modo que ela possa combater esse tipo de exposição, né, pessoal, nas redes sociais, e a atividade desses criminosos, né? Que estão aí hoje em dia, né, pessoal? Existem quadrilhas que vivem só para isso, né, rapaziada? Beleza? Só para isso, tá? Olha aí, Marquinhos falou aqui sobre a lei FEUCA, né, Marquinhos? Olha aí, coisa boa. Estatuto digital para criança e adolescente, um marco legal brasileiro focado na proteção dos menores do ambiente online. Maravilha. Combater a adultização e a circulação precoce. Tópico super relevante, Marquinhos. Leva esse repertório para a prova. Lança lá no grupo lá, Marquinhos, esse comentário que você fez aqui no chat, irmão, viu? Para a galera guardar esse repertório. Que é super relevante esse tópico aí, viu, irmão? Muito bom. Então, rapaziada, fiquem atentos a todos esses tópicos aqui, pessoal, que dizem respeito à tecnologia. O eixo tecnologia é um eixo que a gente precisa dar muita atenção a ele, pessoal. De verdade, definitivamente a gente precisa saber tudo. Tudo não, né, pessoal? Porque ninguém sabe tudo na vida, né? Mas saber ali o máximo que a gente puder, beleza? Outro tópico, o papel da tecnologia no combate às organizações criminosas. É um tópico também, né, pessoal, que está relacionado à tecnologia. Conversa, né, pessoal? Percebam que nenhum tópico também, pessoal, é só tecnologia. É só um eixo temático. Ele está sempre ali, né? Existe uma intertextualidade, existe uma interligação. É que nem um tipo textual, tecnologia textual, por exemplo, né? Nunca é só dissertativa expositiva, nunca é só dissertativa argumentativa. Para vocês conseguirem exemplificar, caracterizar uma situação, você vai precisar exemplificar, né? Você vai precisar expor suas informações. Então, nenhuma tipologia é só uma tipologia, né? Existem vários, os eixos temáticos, eles se convergem, né, pessoal? Eles conseguem se encontrar, um eixo consegue se encontrar em outro,
muito facilmente. E o mais legal na redação é isso, né, pessoal? É o corretor entender que você consegue fazer essa leitura, né? Ler os tópicos e fazer uma interligação muito bacana, né, pessoal, entre os eixos, é de suma importância para a redação de vocês. O corretor, ele observa isso. Eu observo isso quando vejo as correções de vocês, e quando vocês fazem isso, eu percebo que, poxa, o camarada se empenhou mesmo ali, estudou o tema. Então, é um tópico, né, pessoal, é um requisito muito bom ali para ser observado, beleza? Temos aí também, rapaziada, o avanço da criminalidade em meio à era virtual, tá? Obstáculos e formas de atenuá-lo. Esse tópico aqui também, pessoal, ele está muito ligado também à criminalidade, à segurança pública, beleza? A tecnologia, ela está ali, né, pessoal, junto com essa questão do avanço da criminalidade em meio à era virtual. A gente pode citar claramente, exato, Marquinhos, o estelionato virtual, né? Hoje em dia a gente já vive, né, pessoal, o panorama do estelionato amoroso, né, enfim, feito principalmente por meio das redes sociais também, né, pessoal? Quem é o público-alvo desse tipo de estelionato amoroso virtual, né? Geralmente a galera mais velha, né? Público mais idoso, enfim, né? Então, os famosos velhos da lancha, né? E aí a galera geralmente, né, pessoal, usa dessa ingenuidade, né? Para poder realmente enganar essa galera, né? O público-alvo principal é a galera mais velha. Então, já é um tópico interessante. Exato, Marquinhos. Já puxa na informática com os ransomwares. Exato. Então, perceba, né, pessoal? Agora você falou tudo agora, Marquinhos, ó. A questão da tecnologia, né? E criminalidade, e a gente já faz um paralelo com a informática, né? O conteúdo que a gente estudou na informática já serve para um repertório, pessoal, de uma redação que tem nada a ver, né? E fala sobre criminalidade, tecnologia e criminalidade. Então, o que você estudou lá em informática, crimes virtuais, ou melhor, pragas virtuais, né? Na segurança da informação que você estudou lá na informática, você já pode utilizar na sua redação. Então, vejam que bacana, pessoal, que legal, né? A redação, pessoal, é uma matéria maravilhosa. Certo? As ligações do Nubank, por exemplo. Exato, Isa. Pois é. Nubank e várias outras aí, né? Esses dias eu recebi um e-mail aí, uma mensagem no celular. Uma mensagem no celular dizendo que meu nome ia ser caçado aí, porque... Não, que seu nome vai ser caçado, regularize seu nome, não sei o quê, ligando para o número e piriri poró. E o pior, pessoal, que eu liguei, viu? Só para resenhar, para saber quem é que atendia. Ficou de conversinha, não sei o quê, deu alguma mijada. Só para ver se o cara era de Pernambuco aí, pô. Pois é. Pois é, Marquinhos. Dei logo uma mijada, toma vergonha na sua cara, rapaz. E isso segue a vida, eu gosto de me divertir às vezes, pessoal. Às vezes eu ligo para esses números que me mandam mensagem aí para poder só ouvir o que é que esse povo quer falar aí, para eu tirar a onda da cara desse povo. Então acontece, rapaziada, acontece, né? Às vezes eu tô sem tempo, nem atendo. Eu não atendo, pessoal. Número que não tá na minha agenda, dificilmente eu atendo. Muito difícil, porque eu já sei que geralmente é golpe. Então, é complicado. Complicadíssimo. Então, super relevante esse tópico aí, pessoal, tá? Que gira em torno da tecnologia, criminalidade, tecnologia, beleza? Esses tópicos estão relacionados a essa questão aí do avanço da tecnologia no combate, né? E é claro, a gente precisa entender também, pessoal, que a polícia precisa também se qualificar, né? Para poder realmente combater esse tipo de crime. Então, quais seriam as melhores propostas aí para esse tipo de situação, né? A gente pode propor aí uma situação, né, pessoal, onde a polícia possa se capacitar especificamente nesse tipo de crimes virtuais, né? Poderia ter uma cadeira, talvez, na Polícia Civil, por exemplo, né, pessoal, onde os agentes de Polícia Civil, por exemplo, possam aprender só sobre procedimentos relacionados a essa questão de combate a crimes virtuais, né? Isa colocou um coraçãozinho aí, porque tá estudando para PT, né, Isa? Então, é isso. Pessoal, é isso. A Polícia Civil tem que saber, tem que conhecer sobre esses tópicos aí de combate a crimes virtuais, né, pessoal? Como o pessoal chama aí, a preguiça civil. A galera é engraçado, quando vocês forem polícia, vocês vão ouvir a coisa. A preguiça civil. Eita, a Polícia Civil chega toda hora lá na penal, para poder bater um lanchinho lá, um cafezinho, para merendar com a gente lá, a Polícia Penal. Nossos amigos da PC. Então é isso, tá, pessoal? Quando vocês forem polícia, vocês vão ver aí como é bacana. Essa amizade, né, pessoal? Essa cumplicidade entre as polícias é assim, chega na Polícia Penal lá, vai entregar um preso, depois toma um cafezinho, uma coisa.
Então é maravilhoso. Ser polícia é muito bom. Que já viu, pessoal, aquele vídeo, né? Ser polícia é bom demais. Então é isso, rapaziada. Beleza? Essa integridade, pessoal. Olha, falando sobre essa questão aqui de cafezinho entre as polícias, lembrei de um tópico também super relevante, o SUSP. Tá? SUSP. Quem conhece o SUSP? É um sistema único de integração, né? Beleza? Entre a segurança pública. Assim como existe o SUS, né, pessoal? Por exemplo, Sistema Único de Saúde, existe também o Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP. Então, essa integração, tá vendo aí, pessoal? Como uma coisa chama a outra, né? Tava falando de cafezinho aqui entre as polícias e já lembrei do SUSP. Então, esse tópico aqui do SUSP também, pessoal, ele diz respeito a uma integração ali de banco de dados, inclusive, né, pessoal? Se a redação de vocês falarem sobre essa questão da tecnologia no combate às organizações criminosas, vocês podem falar sobre o SUSP, tá, pessoal? Falem sobre o SUSP. O SUSP é um tópico super relevante, beleza? E vocês podem falar também sobre essa questão, pessoal, de integração de banco de dados. Infelizmente, pessoal, no combate à criminalidade, existe um problema muito grande hoje em dia, um problema grave, né? Que é o problema de ego, né, pessoal? O ego, né? Infelizmente, existe um ego entre as polícias, né? Na identificação, né, pessoal, e na investigação de diversos crimes, né? Infelizmente. Beleza? Entre a polícia militar, a civil, infelizmente, né, a polícia penal, tá? Porque muitas vezes uma polícia às vezes não quer abrir uma informação, né, pessoal? Não quer dar uma informação, não quer promover, não quer disponibilizar uma informação para outra. Então, essa proposta do SUSP, pessoal, ela vem justamente para quebrar isso aí, esse ego, né? Criando ali um ambiente, né, pessoal, integrado de informação, um banco de dados integrado, de forma que os crimes eles possam ser combatidos ali de forma mais conjunta, né, pessoal? Sem ego, né, sem problema de ego, sem restrição de informações. Então, essa ideia do SUSP ela é super importante no combate à criminalidade. Beleza, pessoal? Inclusive, não sei se você lembra aí a situação, pessoal, do Lázaro, né? Não sei se vocês lembram a questão do Lázaro lá, né? O Lázaro, pessoal, poderia ficar um tempão procurando o Lázaro, né? Quem lembra dessa situação aí do Lázaro? Né? Ficaram um tempão procurando o Lázaro, pessoal. Foi mais de meio, não foi procurando o Lázaro aí, né? Tivesse lançado, pessoal, pelo menos umas 3 tropas da Caatinga aí no Matagal, atrás do Lázaro, tinha achado de hoje, só que lançou o povo da PC, lançou a PC, a PRF, aí demorou mais. Tivesse lançado o pessoal da Polícia Militar da Caatinga, do BEP, né? Tinha achado muito mais rápido. É um ambiente que o pessoal já domina, né, pessoal? Só que por causa de ego, infelizmente, fica restringindo informação, né? Dividindo ali as polícias é uma coisa que só faz atrapalhar, né, pessoal? Então o SUSP ele vem para justamente combater essa questão aí da proteção de informações, beleza? Da restrição de informações, melhor dizendo, né? Show de bola, rapaziada. Vamos lá. Já entrando nesse tópico aqui dos grupos vulneráveis, a persistência na violência contra a mulher é um tópico super relevante, pessoal. Super relevante, beleza? Que diz respeito aos grupos vulneráveis. Grupos vulneráveis, tá? Esse tópico aqui, pessoal, da violência contra a mulher é um tópico que, assim, sempre cai e as bancas não cansam de cobrar, tá? Então não estranhem se talvez cair ali na prova de vocês, talvez a persistência na violência contra a mulher, ou até mesmo a vida da mulher no sistema prisional, né? Se a banca quiser ali, talvez ali trazer um pouco mais nichado, né, pessoal, nichado para o sistema prisional, a banca pode trazer ali, talvez, como o Estado pode lidar, né, pessoal, com problemas como talvez a questão das gestantes, né? A gestação no cárcere. Problemas como a gestação no cárcere, beleza? Que infelizmente, né, pessoal, os presídios, né, 90% dos presídios foram pensados para a população masculina, beleza? Apenas 10%, menos do que 10% dos presídios ele tem foco, né, pessoal, são presídios femininos, né? Então, a gente pode trazer trazer esse debate para nossa prova. A banca pode querer trazer esse debate para nossa prova. Então, fiquem atentos. E, inclusive, isso conversa com qual princípio aí, pessoal? Que eu falei com vocês anteriormente. Conversa com qual princípio que eu falei aqui? Quem lembra? A Isa colocou aqui, até errei essa questão no simulado. Mas não vai errar na hora da prova não, Isa, com fé em Deus. Beleza? Dignidade também lembra, né? Mas qual é o princípio que eu falo? Individualização da pena. Exatamente, Isa, muito bom. Porque só conseguiremos, pessoal, só conseguiremos, né, atingir uma plena e harmônica ressocialização por meio da individualização, pessoal. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, uma plena
Uma plena e harmônica ressocialização, ela passa pela individualização da pena. Pela individualização da pena. Então, estejamos muito cientes disso, tá, pessoal? Pode ser que a banca cobre esse tópico dos grupos vulneráveis, beleza? E a gente vai ter que falar sobre a individualização. A individualização é um tópico muito importante. Claro, a dignidade da pessoa humana também é super importante, tá, Lu? Para essa questão dos grupos vulneráveis é muito importante. Mas é interessante também a gente lembrar, pessoal, sobre essa questão da individualização. Beleza? Super relevante. Olha o Marquinhos falando aqui também. E vale lembrar que a legislação de Minas prevê um ano da mãe com a filha. Olha aí, né? Já é uma especificidade, né, Marquinhos, que a banca, que a PP Minas traz, e a gente pode explorar isso no nosso texto também, inclusive, né? Já é uma forma de mostrar para o nosso corretor que a gente conhece sobre o tema, né? Conhece sobre os tópicos e domina muito bem os assuntos, né? Beleza, tropa? Outro tópico também que está relacionado aos grupos vulneráveis, o racismo no contexto social. O racismo no contexto social pode ser cobrado, Clóvis, de forma mais abrangente? Pode, pessoal, pode. E o racismo no contexto prisional também, pessoal. O encarceramento seletivo, que inclusive a gente já escreveu sobre esse tema aí. Quem lembra? Já cobramos esse tema, né? O encarceramento seletivo, que está relacionado à vulnerabilidade social, que tem as suas raízes, né, pessoal? Principalmente em relação ao histórico escravocrata brasileiro. Quem se lembra disso? A gente cobrou esse tema aí há um pouquinho de tempo atrás aí, né? Acho que mês passado, algumas eleições atrás, a gente cobrou esse tema aí do encarceramento seletivo e o racismo no contexto social. Confere? Então, tema super relevante, pessoal. Super relevante. A Vanessa aí já cobrou, meu áudio foi de 7 minutos. Maravilhoso. Errou um pouquinho mais, não foi, Vanessa? Ou foi elogio só? Acho que não, né? Geralmente quando o áudio é longo, né, Vanessa, é porque a lapada é grande, né? Esses dias, eu acho que foi Line. Line, eu lembro até hoje. Line tá online aí? Cadê? Tá online aí, Line? Cadê você? Tá aí? Line, quando entrou na mentoria, ela... acho que na semana que Line entrou na mentoria, ela falou, ela ia mandar uma mensagem pra mim, ela mandou uma mensagem pra mim, Clóvis, o que foi, meu Deus, que Line falou? Ia falar alguma coisa comigo. Aí quando ela foi falar comigo, eu mandei o áudio, 7 minutos. Ela, meu Deus do céu, o que foi isso, hein? Um áudio de 7 minutos na caixa dos feitos. Ela, o que foi que eu fiz aqui? Que eu tomei um áudio de 7 minutos. Pois é, pessoal. Então, é isso. Áudio não, podcast, né, Marquinhos? Pois é. Mas vale a pena. Quem ouve os áudios faz 19,25 nas redações aí, de 40. 39,15, né? Quem ouve os áudios faz redação boa, viu? Então, fica a dica aí, bizu. Fiz o máximo. Então, rapaziada, racismo no contexto social, super relevante. Outro tópico também, pessoal, que está muito relacionado a grupos vulneráveis, muito, muito, muito importante, beleza? Que é a questão do abuso sexual infantil, beleza? O papel do Estado e da polícia no combate, nesse combate ao abuso sexual infantil, a gente já cobrou também, pessoal, esse tema do abuso sexual, tá? Percebem, pessoal, que dentro desse contexto aí de grupos vulneráveis, a gente cobrou quase todos já, né? A gente já cobrou quase todos esses tópicos aí. A gente já cobrou também a LGBTfobia, viu? Tá nas nossas relações lá no link do Drive, tem essa redação, inclusive, da LGBTfobia. Sugiro vocês lerem, pessoal, esse tópico aí da LGBTfobia. Lá no grupo, lá na descrição do grupo lá, tem um link lá com algumas redações que a gente já fez, né? E tem esse tópico aí da LGBTfobia também. Tá? Então, abuso sexual infantil. Esse tópico aqui, pessoal, conversa com várias nuances. Tá relacionado a crimes virtuais, tá? Porque, infelizmente, esse público aqui, pessoal, esse público aqui da criança e adolescente, é um público altamente delicado, né, pessoal? Porque vocês escreveram as redações, vocês sabem, né? Vocês viram as redações, escreveram sobre esse tema, e vocês perceberam que é um grupo muito mais dependente. Muito mais dependente. A mulher já é, né? O público feminino, né, pessoal? A mulher em situação de vulnerabilidade, né, pessoal? Já é um público dependente, muito dependente, pela situação de vulnerabilidade em si. Imagine a criança, pessoal. A criança adolescente, né? Que já tem por si só, rapaziada, uma situação que torna ela dependente, né? Porque é uma pessoa em desenvolvimento, é uma pessoa indefesa, confere? E ainda mais em situação de abuso, de vulnerabilidade. Aí, pessoal, que eu considero que seja duplamente vulnerável, né? A criança, por exemplo, né, pessoal? Então, esse tópico aí, pessoal, é super relevante, beleza? Esse tópico da violência contra a mulher, né? Super relevante, tá?
ou melhor, a violência contra a criança e adolescente. Tópico super relevante, porque, como eu falei para vocês, pessoal, é um público que é duplamente vulnerável. Primeiro, pela sua dependência aos seus pais, né, pessoal, que inclusive são aqueles que geralmente cometem os crimes, né? São os principais agressores, beleza? São o quê? Geralmente, infelizmente, né, pessoal, principalmente a figura masculina, né? Pais, padrastos, tios, confere? Primos, irmãos, às vezes, infelizmente, pessoal. É um tópico super sensível, infelizmente. E é um repertório que vocês podem utilizar na prova de vocês, também na redação de vocês, tá, pessoal? A figura. Perdão, pessoal. O mentor tá meio ruimzinho de garganta essa semana. Então, é um tópico que vocês podem até utilizar como referência aí, pessoal, como repertório para vocês também. Público feminino, o público masculino, infelizmente, né, pessoal? A figura masculina, infelizmente, e isso já traz também ao tópico, né, pessoal, que muitos de vocês trouxeram também a situação da desestrutura familiar. Infelizmente, a desestrutura familiar que culmina em situações como essas aí, né, pessoal, de abuso, de violência, né? Os diferentes tipos de abusos infantis, que inclusive não é só nenhum abuso sexual, né, pessoal? Não só o abuso sexual, mas o abuso físico, o abuso psicológico, né? No contexto da violência contra a mulher, a gente tem isso aí muito mais especificado, porque na Lei Maria da Penha já tem ali, né, pessoal, as especificações, né, dos tipos de violência, né? A violência física, patrimonial, sexual, moral, né? Violência física, sexual, patrimonial, moral, vários outros tipos de violência, né, pessoal? Violência sexual, então, são vários tipos de violência. E no abuso infantil, não é diferente também, pessoal. Existem vários outros tipos de violência que a criança pode ser acometida. Então, fiquem atentos, pessoal. Pode ser que a banca queira cobrar o abuso infantil, então não queira trazer, talvez, pessoal, de uma forma genérica, focando só um tópico. Focando só num tópico, porque pode ser que a banca também considere que você tangenciou. Fiquem atentos a essa questão também, tá, pessoal? Se a banca pedir, por exemplo, a violência doméstica, fiquem atentos, pessoal. Isso aconteceu na PC Alagoas 2021, viu? Eu lembro que eu cometi esse erro. Quando eu fiz a prova, eu tangenciei o tema. Eu fiz essa prova em 2021 e eu tangenciei. Porque a temática da redação falava sobre violência doméstica. Só que quando se fala sobre violência doméstica, pessoal, não é só a violência contra a mulher, não. Né? A gente já faz essa assimilação automática com a violência contra a mulher. Mas não é só a violência contra a mulher. Existe a violência contra o idoso, confere? Na violência doméstica. Existe a violência contra a criança e o adolescente, beleza? Pode-se acontecer também, pessoal, a violência contra a violência contra as pessoas com deficiência também, né, na violência doméstica, inclusive, né? A pessoa com deficiência, ela fica também, é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, então tá abarcada também na violência doméstica, confere, pessoal? Então, são várias nuances, pessoal, que podem acontecer, tá? Eu cometi esse erro em 2021, eu quero que vocês não cometam. Se cair esse tema aí, pessoal, se cair esse tópico de violência doméstica, você não vai cair nesse problema. Clóvis, como é que eu faço para driblar essa pegadinha, essa casca de banana? Você vai exemplificar, velho. Não adianta. Você vai ter que exemplificar, ó. Nesse contexto, no contexto da violência doméstica, pode-se elencar diversos tipos de violência, tais quais como, né, a exemplo da violência contra a mulher, a violência contra o idoso, né, pessoa com deficiência. Dentre essas violências, destacam-se tal violência e tal violência. Aí você pode desenvolver algumas, você vai escolha duas para desenvolver, entendeu? Assim como a gente faz na proposta, na técnica do recorte temático, né? Quem tá lembrado aí? Então você vai trazer uma exemplificação. Se você já começar pontuando na introdução, muita gente vai fazer isso, viu? Muita gente vai começar na introdução já pontuando a violência contra a mulher. Não. Negativo, violência doméstica, tá? Beleza? Se cair esse tema na redação da PPMG, eu vou fazer um corte aqui e vou lançar no Instagram. Só para o povo ver que eu falei. Vocês vão lembrar de mim, se cair esse tema aí para vocês, tá, pessoal? Certo? Então, fiquem atentos, rapaziada, fiquem atentos, viu? Em relação à leitura do tema também, tá? Show de bola? LGBTfobia, rapaziada, é um tema também super relevante, não sei se vocês sabem disso, né? Mas em Recife, por exemplo, em Pernambuco, né? Existiram algumas situações que fizeram com que lá em Recife, por exemplo, foi criado um pavilhão só para a população LGBT, tá? No sistema prisional, pessoal, eles chamam de dindas, as dindas.
Pois é, pessoal, tem uma nomenclaturazinha que eles chamam aí, chama as dindas. A dinda, né? Inclusive, elas trabalham também, pessoal, dentro do sistema, às vezes, geralmente elas trabalham lavando as roupas, né, dos internos, e geralmente muitas delas trabalham dessa forma. Antigamente fazia muito programa, né, pessoal, mas hoje em dia é mais contido. Ainda existe, Clóvis? Existe, né, essas situações. Em alguns presídios, por exemplo, pessoal, que infelizmente antigamente no complexo do Curado, né, onde não existia esse controle maior, era um complexo ali, né, pessoal, gigante, né? Existiam muitas situações onde as dindas faziam muito programa, né? Para os presos, né? Enfim. Então era complicadíssimo, pessoal, de controlar, né? Porque, imagina aí, pessoal, junto, né? Ficando junto. Então era difícil. Teve uma situação, inclusive, em Pernambuco, né, pessoal, que originou esse pavilhão, assim, teve que separar. Porque teve uma situação onde uma dinda, né, pessoal, uma pessoa LGBT, né? foi, foi, foi abusada por 30 homens numa cela, ao mesmo tempo. Então, foi esse escândalo aí, pessoal, que aconteceu nesse episódio de Pernambuco, no Complexo do Curado, infelizmente, que culminou nessa diferenciação, tá? Foi criado um pavilhão só para a população LGBT por ocasião dessa situação. Então, super relevante a gente saber sobre essa situação, tá, pessoal? Super relevante, tá? A gente pode trazer esse repertório aí, pessoal, para nossa redação, falando sobre isso, essa diferenciação. E a gente lembra sobre de qual princípio? Quem lembra? Individualização da pena. Exatamente, Marquinhos, exatamente. Nesse contexto de grupos vulneráveis, Marquinhos, individualização da pena é um princípio que é primordial para uma harmônica e efetiva ressocialização. Conseguem entender, pessoal? Individualização da pena é um tópico super relevante. Sem uma boa individualização, rapaziada, a gente não consegue ter uma boa ressocialização. Beleza? Pode falar, Marquinhos. O Cláudio, eu estava até com essa dúvida. Eu estava assistindo aula de direitos humanos um dia desse. E direitos humanos é tudo lindo, né, na teoria. Só que aí a professora falou que essa questão é por gênero, né? A pessoa que, mesmo sendo, sei lá, biologicamente homem ali, mas se identifica como sexo oposto, né? A pessoa tem direito a ir para uma outra cela para ficar separado dos outros, ou isso só acontece na lei mesmo? Marquinhos, infelizmente só acontece na lei, viu? Infelizmente só acontece na lei. Eu digo porque existem alguns presos lá na unidade, né, que são gays, né, assumidamente gays. Inclusive os outros presos sabem, né, mas eles não ficam assim separados, não, entendeu? Dos outros presos que são héteros, entendeu? Eles só são proibidos de exercer o movimento, né, de serem gays, né, de terem relações sexuais. Inclusive até em situação de visita eles não podem ter relações sexuais. Os presos que são héteros podem, mas quem é gay não pode ter relação sexual, mesmo na visita íntima, né? É complicado, né, rapaziada? É uma situação tensa. Inclusive, eu até já falei com vocês, né, pessoal, sobre isso. Teve uma situação onde Direitos humanos chega a treme. Pois é, irmão, pois é. Esses dias chegou lá a Defensoria Pública, né? Lá no Ministério Público, chegou todos os bilabilu, meu irmão. Que vocês imaginaram aí dos Power Rangers aí, chegou lá na unidade para ver essa situação aí. Porque teve uma situação que aconteceu lá na unidade, pessoal, de dois presos que foram pegos lá, né? Se beijando, eles foram pegos se pegando lá no pavilhão, e os outros presos viram, né? E aí, pessoal, rapaziada, assim, um preso saiu apanhadíssimo, o outro saiu de cadeira de roda porque tomou uma pisa daquela federal. Inclusive, um deles foi dar queixa na polícia sobre essa situação. E aí combinou nessa denúncia, né? O preso abriu uma denúncia, abriu um inquérito, né, contra os outros presos, enfim. Foi um BO gigante, pessoal, foi um BO gigante. E aí os presos do pavilhão foram chamados para depor sobre essa situação, mas ninguém quis dizer nada. Aí o MP foi lá, a Defensoria Pública foi, o MP chegou lá, né, aí fez algumas investigações, enfim, né, colheu algumas ouvidas, né, inclusive eu estava nessas ouvidas aí também, que eu estava conduzindo os presos, né, que estavam nessa ouvida também, né, tanto os gays como os héteros também que estavam envolvidos nessa situação, aí muitos vão mentindo, né, oh, não sei de nada, não sei o que, aí foi complicadíssimo, né, mas gerou denúncia, pessoal, inclusive foi até denunciado aí, essa situação foi denunciada. Então é tenso, pessoal. Não tem essa diferenciação, não, pessoal. Infelizmente é só no papel que acontece isso aí. Volta e meia tem um pega para capar aí, né? Não se, assim, pessoal, no interior é mais complicado de ter esse tipo de coisa, porque eles não aceitam de jeito nenhum, entendeu? Geralmente o homossexual, a galera não aceita não, porque é pisa mesmo, a galera toma uma pisa.
Mas se for na capital é mais aberto, né, pessoal? Existe uma abertura maior, né? Porque capital é um perfil de preso diferente, né? O perfil do preso da capital é um preso mais maloqueiro, né? Vocês vão perceber isso aí. Se vocês forem policiais penais, vocês vão perceber. Trabalhar na capital é diferente de trabalhar no interior. Então, tanto que na capital tem um pavilhão para a população LGBT, por exemplo, em Recife tem, né? Por exemplo, em Pernambuco existe, né? Eu digo porque o meu estágio foi lá. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com elas, tal. Foi massa, foi uma experiência legal, pessoal. Primeira vez que eu entrei no presídio foi bem louco, pessoal. Foi assim, negócio maluco mesmo. O cara viu de tudo lá. Mas assim, pessoal, um negócio massa, assim. Foi uma experiência legal. Não, pensei que ia sentir muito mais medo, né? Na primeira vez que eu entrei no presídio, assim. E foi logo no Curado, né? Curado foi um dos complexos, pessoal, que assistiu a grande maioria das rebeliões que aconteceram em Pernambuco, né? Há anos atrás, por exemplo, foi no Curado. E foi no lugar que eu fiz o meu estágio. A primeira vez que eu entrei no presídio foi no Curado. Então o bicho pegou, foi massa, pessoal, foi massa. A experiência foi legal, né? Hoje em dia o Curado não existe mais, pessoal. O Curado não existe mais porque ele foi derrubado, né? A Raquel derrubou e deu origem a 5 novas unidades prisionais. Mas o Curado era coisa braba. Agora tá em outras instalações, né? Tem outras instalações muito mais ali, pessoal, muito mais organizadas, né? Não existe mais o Curado, não. Beleza? Agora são outras 5 unidades novas, né? Inclusive, a galera tá chegando aí, né? Inclusive, a galera da Polícia Penal são 5 novas 1.000 vagas, pessoal. 5.000 vagas foram abertas aí para o sistema prisional, né? Para presos, né? Para os presos. Então, eu até falei no Instagram sobre isso, que, meu irmão, se abriu 5.000 vagas novas para os presos, tem que abrir aí pelo menos umas 1.000 vagas para a Polícia Penal, né? Para cuidar dessa galera. Porque a proporção, pessoal, a proporção do POP, né? Fala que é 5-1. Hoje em dia não existe essa proporção de jeito nenhum. Lá na minha unidade, por exemplo, são 10 caras no plantão para tomar de conta de 1.000 presos. 12 caras no plantão para tomar de conta de 1.000 presos. Então a proporção está totalmente desproporcional. Né, pessoal? Mas a coisa acontece. A gente toma de conta e o negócio acontece. Mas a proporção que manda o POP, né, pessoal, que é o procedimento operacional padrão, está muito fora do padrão. Falta muito policial para poder ser ali compatível com o que a lei manda, né, pessoal? Beleza? Show de bola? Então, LGBTfobia, pessoal, é isso aí. A LGBTfobia existe essa situação aí, beleza? Precisa ter uma reestruturação, tá? Precisa ter uma capacitação dos policiais também a respeito, né, pessoal, do trato também com esse gênero diferente, né? Com esse diferente gênero, beleza? Essa população LGBT precisa ter um trato diferenciado também por parte da polícia. A polícia precisa enxergar de forma distinta também, pessoal, essa população, né? Para que possa realmente promover essa individualização da maneira correta, né? Precisa ter, né, pessoal, essa capacitação. Inclusive, no meu curso de formação, teve algumas matérias falando sobre isso, pessoal. Sobre direitos humanos, né? A gente percebe que ainda existe uma resistência, né, pessoal, por parte da galera, né? Inclusive, na minha turma, teve uma briga gigante, porque tinha uma menina que era lésbica, né? E um colega falou uma parada, né, que ela se ofendeu. Foi uma coisa tóxica mesmo. Teve uma briga na minha sala, enfim. Então, existe uma resistência muito grande também, né, pessoal? A gente percebe isso como policial, por parte de alguns colegas, infelizmente, nesse contexto, né? Então, precisa ter, né, pessoal, um trabalho de conscientização, né, pessoal, a respeito disso, né? Então, passa pela capacitação profissional, né, dos policiais em si, né, pessoal? E também a reestruturação, a infraestrutura do local para que possa receber essa população. Então, são duas principais propostas aí, pessoal, que eu traria para a minha proposta interventiva, ela giraria em torno disso aí. Beleza? A reestruturação, a reestruturação na questão da infraestrutura e a capacitação profissional para que possa, a capacitação profissional, técnico-profissional, para receber essa população diferenciada, esse gênero diferenciado do sistema prisional, e promova de forma harmônica e efetiva a socialização, a ressocialização, beleza? Baseado, claro, né, pessoal, nos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Confere? Percebem, pessoal, como as coisas vão se encaixando? Conseguem perceber que as coisas vão encaixando uma na outra? Então, ó, vamos lá. Capacitismo no Brasil. Mais um tópico aqui, pessoal, que diz respeito a grupos vulneráveis. Quem entende aí, pessoal? Quem conhece esse termo do capacitismo? O capacitismo, tropa, está relacionado à questão do preconceito relacionado, né, do preconceito a respeito da população
das pessoas com deficiência, beleza? O capacitismo é exato, ele é justamente direcionado a essa questão aí das pessoas com deficiência. Então, coisas que dizem respeito, pessoal, muitas vezes, a impossibilidade de uma pessoa ser inserida no mercado de trabalho, né? A falta de acesso, a falta de inclusão no mercado de trabalho, a falta de inclusão nos círculos sociais, a falta de acessibilidade, como é que eu posso dizer, pessoal? Que diz respeito à mobilidade urbana, que diz respeito a essa questão do capacitismo, pessoal, super importante também. Então, mobilidade urbana, falta de inclusão no mercado de trabalho, esses são os dois principais tópicos aí, pessoal, que eu consigo enxergar nesse contexto aí do capacitismo, beleza? Dois tópicos super relevantes, tá? Super importantes. Olha aí, a OCP cobrou sobre a acessibilidade no CFO. Olha aí, né, Isa? Então, a acessibilidade é um tópico super relevante para a nossa prova. Grupos vulneráveis. Tá vendo, pessoal, que o grupo vulnerável ele é gigante, ó. Ele é super importante para a gente, beleza? Então, nesse contexto aqui, pessoal, a gente vai falar sobre consequências, tá? Eu citaria na minha redação, se cobrasse esse tema aqui, pessoal, eu falaria sobre a falta de inclusão, tá? Principalmente no mercado de trabalho, tá? Que faz com que esse público muitas vezes esteja à margem da sociedade. Sem trabalho, né, pessoal? Infelizmente, o ser humano, ele fica, claro, à margem da sociedade. E a questão também da falta de infraestrutura relacionada à mobilidade urbana, né, pessoal? Que faz com que esse público seja ainda mais dependente. Situação que afeta até, inclusive, pessoal, a saúde mental dessa população, né? Esse sentimento de que é 100% dependente de outra pessoa, né, pessoal? Isso mexe com o ser humano, mexe com a saúde mental do indivíduo. Confere ou não? Quem é que gosta, né, pessoal, de se sentir dependente totalmente de outra pessoa para se locomover, por exemplo, para fazer. Inclusive, pessoal, olha aí que coisa bacana, ó. A gente já consegue tocar, inclusive, até em direitos constitucionais, né? O direito de ir e vir, por exemplo. Como é que fica o direito de ir e vir de uma pessoa que não tem os seus direitos contemplados num ambiente urbano, né, de acessibilidade, num contexto de acessibilidade urbana? Né? O direito de ir e vir dessa população, ele é altamente impactado, né? Ele é altamente prejudicado, inclusive. Então, a gente consegue trazer essa discussão, pessoal, para esse tipo de tema aqui, capacitismo. Confere não, guardem essas informações aí, pessoal. Guardem essas informações, que isso aqui é insight poderoso. Insight poderoso. Então, direito de vir, direitos constitucionais, né, pessoal, dessa população que são direitos que são retirados, né, que são excluídos dessa população. Percebam, né? Que bacana. Show? E forma de atenuar. Como lidar com esse fenômeno? Certo? Vanessa, rapaz, a Made Close não existe, não. É uma teia de aranha, né, Vanessa? Eu sou meio maluco. Então, rapaziada, em relação à proposta interventiva sobre essa temática do capacitismo, a gente pode trazer justamente o contrário disso. Se a gente falou sobre direitos individuais, direitos e garantias individuais que são retirados, né, que são excluídos dessa população, o que é que a gente pode prever e pode promover como proposta interventiva para essa situação? A gente pode trazer, pessoal, justamente medidas de ação popular, por exemplo. Qual que é a ferramenta, qual que é o remédio constitucional que a gente pode promover em favor dessa população? Ações populares, pessoal. O remédio constitucional é ação popular. Em vista de uma reestruturação ambiental. A minha namorada vai fazer um TCC, pessoal, que fala sobre isso também, inclusive. Minha namorada é arquiteta, né, ano que vem. Ela não sabe, mas vai ser noiva ano que vem. Vou chamar todo mundo aqui da mentoria para noivado. Vou fazer uma surpresa nossa, pessoal. Ninguém pode saber, não, viu? Vou fazer uma surpresa de aniversário para mim e vou pedir ela em namoro lá, em casamento, né? No dia do meu aniversário, dia 8 de maio. Tá todo mundo convidado aqui, inclusive. Segredo nosso, viu? Segredo nosso. Se alguém contar para ela, o bicho pega, viu? Vou pegar vocês aí na esquina. Então, rapaziada, minha namorada vai fazer TCC, pessoal, ano que vem, né? Quer dizer, esse ano ela vai fazer TCC, né? E aí, o TCC dela vai falar sobre isso, pessoal, sobre acessibilidade, né? Sobre conforto ambiental, né? O TCC dela vai falar sobre isso, em arquitetura, né? Sobre conforto ambiental, acessibilidade, tá? Urbanística, né? Acessibilidade urbanística, como o urbano influencia na vida, né, pessoal, na qualidade de vida, no conforto ambiental das pessoas. Então, o TCC dela vai ser sobre isso. E esse contexto, pessoal, ele diz respeito, né, ele conversa bastante com essa situação aí do capacitismo. Confere? As pessoas com deficiência. Então, a gente pode trazer, pessoal, por meio de ações populares, olha aí a proposta interventiva se desenhando, né? Olha a proposta interventiva aí. A população,
ou ONGs, por exemplo, né, pessoal, a população, a sociedade pode promover, por meio de ações populares, o desenvolvimento, a implementação de reestruturações urbanísticas que possam contemplar a individualidade dessa população em situação de deficiência, pessoas com deficiências, por exemplo, né? Promovendo uma melhor acessibilidade. Olha aí, confere? Conseguiram pegar? Pode falar, Marquinhos. É complicado que a gente vê o descuido do poder estatal, até nessa questão, por exemplo, aí em Aracaju existe o pessoal que ganha as casas, né, que fazem aquelas invasões e acabam ganhando casas. A gente vê aqui a prefeitura doa apartamento de 4 andares com escada. Aí se quem ganhou for o cadeirante, né, como é que sobe? Pois é, Marquinhos, olha aí. Tá vendo que situação, né, pessoal? Então, é uma situação complicadíssima, né? A acessibilidade já começou aí, né? A falta de acessibilidade, né, infelizmente, né? Então, situação aí, pessoal, altamente relevante, né? E muitas vezes a gente não consegue perceber. Percebe que muitas vezes, pessoal, eu mesmo não percebo, às vezes. Eu chego num lugar, às vezes eu não consigo perceber, porque é uma coisa que não é. Quando a gente, né, pessoal, graças a Deus a gente tem ali todas as nossas condições, né, de mobilidade, e às vezes a gente não percebe, né? Mas é uma população que muitas vezes é até esquecida, né, pessoal? Existe um silenciamento, né? Uma invisibilidade, né? Melhor dizendo, acho que esse é o termo, né, pessoal? Esse é o termo que a gente pode utilizar aí para essa galera deficiente, né? Existe, às vezes, uma invisibilidade dessa população. Essa população fica invisível, né? Aos olhos da população em geral. Então, veja que interessante, né, rapaziada? Então, é isso. É promover, pessoal, por meio de ações populares e, claro, né, pessoal? Claro. Para que a gente possa mudar o pensamento comum da população, é interessante da gente se valer do que também? Qual que é a ferramenta boa para a gente se valer também? Para que a gente possa mudar mentalidades das pessoas também, né? Promover o inverso do silenciamento e promover uma acessibilidade maior, né? A gente pode utilizar também das mídias. E isso, Marquinhos, rede social, mídias, né? As nossas ferramentas midiáticas aí, né? A televisão, o rádio, redes sociais, né? Principalmente a rede social que tem mais abrangência, né, pessoal? Tem mais público, né? Então a gente pode trazer esse contexto, promovendo essa ideia, né, pessoal? Promovendo uma conscientização maior a respeito desse público, né? Quebrando essa invisibilidade, quebrando esse movimento, né, pessoal, de exclusão social, né? E trazendo à tona pessoas que vivem por exemplo, né, pessoal, a gente, de forma não incomum, a gente vê, às vezes, algumas propagandas, né, que falam, né, às vezes traz uma pessoa que é cadeirante, né, para propaganda, a pessoa vai lá e fala alguma coisa, né, e já é uma forma, né, pessoal, de você quebrar esse silenciamento e esse escondimento dessas pessoas, né, pessoal, essa exclusão social. É importante essas coisas, a gente acha, não, é besteira, mas é importante, rapaziada. Né, assim como, por exemplo, para quem cresceu aqui, rapaziada, assistindo desenho quando era guri, né? E via, por exemplo, um super-herói negro, né? Eu, quando via um super-herói negro, eu me sentia contemplado, pessoal, porque todos os super-heróis eram brancos, né? Aí, quando eu vi o Super Choque, por exemplo, eu ficava maravilhado. Inclusive, pessoal, isso aí diz respeito também à questão como é que eu posso dizer, pessoal? Da representatividade, né? A representatividade. Pode cair algum tema, Clóvis, falando sobre isso, representatividade negra, representatividade relacionada à feminilidade, né? O empoderamento feminino. Com certeza, pessoal, com certeza. Beleza? Então, a representatividade é um tópico super relevante também, pessoal, quando se diz respeito em relação a grupos vulneráveis, tá? Quando era guri, pessoal, eu via Super Choque, eu ficava, meu Deus do céu, eu era Super Choque, rapaziada. Eu era Super Choque. Então, isso é representatividade, rapaziada. Isso é representatividade. É muito massa isso, né? Pode parecer besteira, né, pessoal? É uma besteira, talvez, para quem às vezes, né? Ah, besteira. Mas é uma coisa séria, né? É uma coisa séria, beleza? Outro tópico super bacana, pessoal, em relação à sociedade, né? Contextos sociais, ó. Endividamento no Brasil, causas e consequências. Causas e consequências. Beleza? Esse tópico aqui do endividamento, rapaziada, a gente pode ter várias nuances. Pois é, Marquinhos, era o único, né? Só tinha na SBT. Tinha também o Lanterna Verde, irmão, da Liga da Justiça também. Né? O Lanterna Verde era, pô, brabão, né? Achava massa também o Lanterna Verde da Liga da Justiça, que era o Lanterna Verde era negro, né? Inclusive, na verdade, o Lanterna Verde é branco, né? Se você for ver nos quadrinhos, né, pessoal? Só que na Liga da Justiça era negro, né? Aí eu acho o máximo. Eu acho, meu irmão, eu sou Lanterna Verde também. O pessoal Então, aparecia de vez em quando, né?
É, Marquinhos, pois é. Mas era massa também, Lanterna Verde, né? Lanterna Verde era brabão. Então, endividamento no Brasil, rapaziada. Esse tópico aqui está muito relacionado a comportamentos sociais, não só relacionado à questão econômica, tá, pessoal? A questão econômica, não somente a questão econômica. Esse problema do endividamento tá ligado. Mas a questão da mentalidade também, pessoal. A nova mentalidade que está sendo incutida no brasileiro. A mentalidade da prosperidade a qualquer custo, né, pessoal? De você, muitas vezes querer manter um padrão de vida acima do que você pode manter. Confere ou não? Tô falando besteira aqui, pessoal? Ou é um novo padrão de comportamento, um novo padrão de comportamento comportamental que a gente vem observando no Brasil hoje em dia, né? O consumismo exacerbado, exato, Isa. Exatamente. As bets, né, Marquinhos? Bets, consumismo exacerbado, perfeito. Então, não só uma questão econômica, pessoal, claro. Essa questão do endividamento, pessoal, ele diz respeito bastante sobre essa questão da falta de educação financeira no Brasil, que a gente não tem, né? Educação financeira é um tópico que o Brasil não tem, infelizmente, né, pessoal? Deveria ter nas escolas, né? Para todos, na grade curricular, tá? Mas, infelizmente, não tem, né, pessoal? Então, eu, por exemplo, não tive a oportunidade de ter uma grade curricular com educação financeira. Não tive. Eu aprendi educação financeira com meu pai, minha família, né? Que eu ganhava um pouquinho ali, pessoal, ia colocando as moedinhas, né? Aí no final do ano eu ia lá, quebrava um pouquinho, comprava um brinquedo para mim e eu aprendi a poupar desde cedo, né, pessoal? Porque eu sabia que no final do ano, minto, rapaziada, meu pai comprava um pouquinho pra gente e a gente abria um na metade do ano e outro no final do ano, né? Então, era sempre assim, é o cofrinho, né, pessoal? Quem teve cofrinho aí quando era pequeno? Um pouquinho ali, né? Um cofrinho. A Isa teve também. Eu tive, pessoal, vários cofrinhos, né? Eu era um pouco ansioso, pessoal. Às vezes eu abri o cofrinho antes. Quem já abriu o cofrinho antes também? Eu já abri o cofrinho antes também, algumas vezes. Mas geralmente, rapaziada, É... eu tirava com a faca, né? Já fiz isso também, Lu. Também já tirei também com a faca. Entendeu? Então, minha mãe pegava dinheiro pra comprar cigarro. Vala-me, Cristo. Pesou o clima aí, Luísa. Então, rapaziada, o cofrinho, o cofrinho era um negócio massa, né? Todo mundo já passou por essa experiência. Então, o cofrinho, pessoal, ele é uma ferramenta de educação financeira. Confere ou não? E a gente teve, né? A gente que é dessa geração aí de 90, finalzinho de 90, início de 2000, né? Acho que teve essa educação, né? Esse mínimo, né? Mas hoje em dia, pessoal, poxa, não vejo a criança, hoje em dia, a criança não tem mais essa ideia de poupar dinheiro, né, pessoal? O nego quer ter a parada para ontem, né? Já quer, não, passa no crédito, né? É um dinheiro que você não tem e você quer gastar antes, né? Então, são coisas, né, pessoal, que a gente às vezes é muito ensinado hoje em dia, né, pessoal, a passar no crédito, coisas supérfluas, né? Passar no crédito, às vezes, coisas que não vão agregar para a gente ali. Não precisa, né, pessoal? Às vezes comprar e a gente é ensinado nessa ideia do consumismo exacerbado, como o Marquinhos colocou aqui, não foi? Consumismo exacerbado, exato. A Isa colocou aqui o consumismo exacerbado, exato. E isso, Isa, com certeza, pode falar sobre Balma, a liquidez, né? A liquidez das relações, exatamente, pois não pensa a longo prazo para consumir, exatamente. E não só nessa questão no quesito econômico, né, pessoal, mas também no quesito de liquidez das relações no geral também, né? Se cobrar, por exemplo, talvez, pessoal, vamos lá, essa questão aqui dos novos hábitos comportamentais. Novos hábitos comportamentais também está ligado a essa questão também da liquidez do Bauman. Confere, Isa. A gente pode falar sobre as relações líquidas, né, pessoal? As novas relações líquidas que são regadas, né, pessoal, poxa, a gente existe aí, né, pessoal? Muitas nuances aí de bebedeira, né, pessoal? Sexo casual, etc, 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 né, pessoal? Uma sexualização exacerbada, né? Sexualização infantil, sexualização precoce, né, da adolescência, enfim. Então, esses tópicos aí, pessoal, estão intimamente ligados a Bauman, né? Também a gente pode citar como repertório Bauman, beleza? Com certeza. Tem também um repertório também super legal, pessoal, que é do... Qual é, meu Deus? Thomas Hobbes, não. Como é o nome do filósofo? Zygmunt Bauman. Não, Zygmunt Bauman é o próprio Bauman, né? Zygmunt Bauman é o próprio Bauman. Esqueci agora do nome do filósofo, pessoal, que fala sobre essa questão da
hipermodernidade. Poxa, esqueci agora o nome do filósofo. Enfim, mas existe um filósofo que fala sobre isso também, pessoal, sobre a hipermodernidade. Quanto mais a sociedade ela vai se tornando moderna, né? Quanto mais a sociedade vai se modernizando, mais ela vai se sentindo, pessoal, mais vazia de si mesma. Tem um filósofo que fala sobre isso, pessoal. Deixa eu procurar aqui. Hipermodernidade. Pensamento aqui do nosso filósofo francês, pessoal. Gilles Lipovetsky. Lembrei agora. Lipovetsky. Lipovetsky, exato, Marquinhos. Lipovetsky fala sobre isso, pessoal. A hipermodernidade. Quanto mais a sociedade ela vai caminhando para o modernismo, pessoal, para a modernidade, mais ela vai se esquecendo de si mesma, vai se esquecendo dos seus princípios, né, pessoal? E vai se tornando vazia de si mesma, tá? Então, o repertório também, pessoal, super importante, tá? Super importante. Eu vou até anotar aqui para a gente não esquecer. Vamos lá, os novos comportamentos. A gente pode falar aqui sobre Gilles Lipovetsky. Nem sei como é que escreve Lipovetsky. Vai ficar assim. Lipovetsky. Bauman também, tá? Na hipermodernidade. Hipermodernidade. Bauman. Liquidez das relações. E etc. Tá, pessoal? Então, vem a questão também, pessoal, da ditadura da alta performance, que a gente já escreveu também sobre essa questão, confere? A ditadura da alta performance, tá? Super relevante também esse tópico aqui da ditadura da alta performance, beleza? Causa a sociedade do cansaço, né? Enfim, muito legal ler sobre isso aqui, pessoal. Não só para o estudo, mas para a vida também, viu? Depois vocês leiam um pouquinho sobre essa questão aqui do hiperindividualismo. Isso, Marquinhos. Quem foi que colocou aqui o comentário? Pô, Marquinhos colocou aqui, pronto. Hiperindividualismo, né, Marquinhos? Hiperconsumo, hiperindividualismo, hiperconexão do efêmero, exatamente. Essa hipermodernidade, pessoal, ela tá ligada totalmente a esses tópicos aqui que o Marquinhos pontuou aqui no comentário. Ó. Hiperindividualismo, hiperconexão, hiperconsumo, perfeito. Percebam, pessoal, que esse tópico da hipermodernidade, ela tá ligada também com vários outros eixos, né? Ó, consumismo exacerbado, tá? A questão também, pessoal, da imagem, né? O excesso da imagem, né? Talvez a disfunção da imagem, enfim, né? A superexposição nas redes sociais, disfunção da imagem, o excesso da imagem exterior, né? O excesso de aparências, enfim, beleza? Percebe, pessoal, essa lógica, essa prática, né, pessoal, essa prática comum hoje em dia, dessa questão do egoísmo, né? O egocentrismo das pessoas hoje em dia. Se a redação de vocês, pessoal, cobrar, por exemplo, isso aqui vai ser papo de estampa de camisa. Quem não treinou redação não vai saber isso aqui. Se a redação cobrar de vocês aqui, por exemplo, pessoal, pedir uma pergunta, ó, uma pergunta. O brasileiro hoje, por exemplo, é um ser egoísta ou é um ser altruísta? O que é que você vai desenvolver num tema como esse? Uma pergunta, talvez, né? Se a banca OCP baixar um FGV ali na hora, né? Mudar o padrão e cobrar uma redação mais disruptiva, um texto mais filosófico como esse. Esse tópico da hipermodalidade do Gilles Lipovetsky tá super bacana. Super relevante nesse contexto. Perdão, pessoal. Super relevante nesse contexto, beleza? Então fiquem atentos, rapaziada. Fiquem atentos, beleza? Super relevante. Desigualdade social no Brasil, suas mazelas. A gente pode falar aqui sobre trabalho escravo, pobreza, educação precária, tá? Educação precária. Esse tópico da desigualdade social, ele vai ser, muito provavelmente, ele pode ser mascarado, pessoal, na questão das mazelas do Brasil, né? A Banca Idecam já cobrou isso, por exemplo, na prova da Polícia Penal do Ceará em 2024. Foi 2024, meu Deus? Ou foi 2023? Enfim, acho que foi 2023. A Banca Idecam cobrou isso na PP Ceará, né? As mazelas do Brasil, né? O Brasil e as suas mazelas. Como lidar com as mazelas do Brasil? De forma bem ampla, assim, pessoal, bem ampla mesmo. E colocou só uma gravura lá, colocou só uma gravura com alguns dizeres assim, né? Desigualdade social, racismo, discriminação, preconceito, pobreza. Meu irmão,
Pode ser que caia na UCP desse jeito? Às vezes, pode. Beleza? Desigualdade social no Brasil e as suas mazelas. Então, trabalho escravo, pobreza, educação precária, você pode estipular como tópico frasal as consequências disso ou as causas, por exemplo. As causas desses problemas relacionados à desigualdade social no Brasil. Você pode pontuar as raízes históricas, tá? Como a gente sabe aí, a escravatura tem muita influência dessa questão da marginalização social, beleza? A questão também, pessoal, do Brasil, desde sempre ser uma colônia que foi extrativista, né? Que foi focada no extrativismo, né? E não uma colônia de população, de povoamento, mas de extrativismo, né? Foi extraída, né? Vários das nossas riquezas foram extraídas, né, pessoal? Não foi uma colônia de povoamento, foi uma colônia de extrativismo. Então, desde sempre, pessoal, os valores, os princípios, tá? A identidade brasileira foi drenada. Olha que, meu Deus do céu, agora eu me senti o filósofo Clóvis de Barros. Percebem, pessoal? Então, desde sempre o Brasil ele foi drenado. O Brasil ele foi drenado em seus valores, em seus princípios, em suas riquezas, né? O Brasil ainda tem várias riquezas hoje em dia, pessoal, porque o Brasil é muito abundante, muito. Mas se fosse um pouco menos, ó, o Brasil hoje em dia tá o caco, porque o que foi extraído do Brasil, pessoal. O Brasil foi uma colônia extrativista, né, como eu falei para vocês anteriormente, né? Então foi extraído, pessoal, até o caroço ali, até o sumo da laranja. Exato, Isa. Exploração desde 1500. Então, essa dinâmica, pessoal, da exploração, de ser sempre explorado, né? Essa dinâmica do cachorro vira-lata, né? O famoso, essa mentalidade do cachorro vira-lata, ela sempre esteve incutida no brasileiro, pessoal, infelizmente. Agora, recentemente, né, de uns anos para cá, né, pessoal, o Brasil está vivendo esse caminho reverso, né? De valorização do que é nosso, de valorização da nossa identidade brasileira, né? Ao invés do que era aplaudido antigamente, de tudo que é de fora é bom, hoje em dia a gente já está começando, né, a promover esse caminho contrário de valorização do brasileiro, da nossa identidade, como brasileiro, né, mas foi um processo lento, né, pessoal, está sendo um processo lento, a gente ainda vive muitas coisas relacionadas a essa questão da síndrome do cachorro vira-lata, né, mas a gente está vivendo, a gente está aprendendo aos poucos a desmistificar não, ressignificar essa ideia, esse fenômeno, esse movimento, né, pessoal? Tá? Beleza? Show de bola, né? E desastres naturais, beleza? Sobretudo na região mineira, que diz respeito aqui, né, pessoal? Como eu falei para vocês, o eixo de meio ambiente. Meio ambiente. Então, a gente pode falar aí sobre enchentes, inundações, a gente pontuou, a gente escreveu a redação agora recentemente, né, pessoal? Nosso último tema foi sobre isso, tá? Mais especificamente na região mineira, que é uma região, né, pessoal? Eu até falei com vocês sobre isso na nossa redação, quando a gente escreveu, que é uma região que naturalmente, né, rapaziada, foi uma região que ela é uma região altamente suscetível a desastres naturais. Por quê? Questão geográfica, muitos eixos e morros, né, muitos morros, né, enfim, né, pessoal, muitas montanhas, né, a região é muito permeada por, 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 por recursos hídricos, né, pessoal, nascentes, né, enfim, rios, grandes nascentes, né, que nascem nos montes mineiros, né. Então é um ambiente, né, pessoal, geograficamente já suscetível a esses desastres naturais, certo? E como proposta para essa situação, para esse tipo de problema, a gente pode propor algumas situações, né, pessoal? Como a gente já escreveu na redação, inclusive, algumas ideias de conscientização, primeiramente, né, pessoal? Conscientização, prevenção por parte do governo. A gente vai ter que bater em cima do Estado, né, pessoal? Algumas vezes aí vai ter que bater em cima do Estado nesse contexto, porque, como eu falei para vocês, pessoal, 90% de culpa é do Estado, não adianta. A população não tem força por si só para promover uma mudança em relação a isso. O Estado precisa agir, né? O Estado precisa agir nessa situação e sair da sua inércia, tá? Numa reestruturação urbanística, tá? Em métodos, né, pessoal? Método de evasão em situações de crises como essa. E fiscalização, claro, né, pessoal? Fiscalização das empresas privadas. A Vale do Rio Doce, por exemplo, né, pessoal? Que, poxa, né? Promoveu aí esse escândalo gigante, né, pessoal? De Mariana, por exemplo, né? Mariana, Brumadinho, enfim.
né, as empresas privadas, né, rapaziada, que promoveram alguns escândalos lá nesse complexo aí mineiro, né, é o próprio exemplo dessa situação, né, pessoal? Então precisa ter uma fiscalização ferrenha nesse contexto, precisa ter. Porque é o principal, né, pessoal? É a principal válvula de escape para esse passado se repetir. Deus o livre e guarde, né, pessoal? Mas se não tiver uma mudança agora, de forma preventiva, que passe pela fiscalização, que passe pela prevenção, que passe por políticas públicas que evitem esse problema de acontecer, pessoal, não tem repressão certa que dê jeito. Depois que acontece né? Depois que acontece o desastre, não dá mais para voltar atrás, infelizmente. Nessas situações aí, né, pessoal? E a perda é gigante, né, pessoal? A perda material nem se compara à perda pessoal, né? De pessoas que morrem nessas situações. É uma perda pessoal gigante, é um trauma gigante para a população, para a comunidade. Eu imagino, né, pessoal? Eu me coloco na situação dessas famílias que muitas vezes vivem essas situações de caos, de desastres ambientais. Me sinto muito feliz por ser nordestino, né? Morar em Sergipe, uma cidade que quase não tem desastres como esse, mas eu me coloco, eu me compadeço com essa população e com essas famílias. A minha vontade, às vezes, pessoal, era ir para lá para poder ajudar na busca, no resgate dessas pessoas aí, né? E quando acontecem esse tipo de traumas, né, pessoal, eu sinto isso. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, né? Mas eu sinto essa parada, tenho essa parada comigo. Eu queria muito poder ajudar, né? Nessas situações aí, mas muito mais do que essa vontade de querer ajudar, né, pessoal? A gente precisa também fazer nosso papel como cidadão de denunciar, né, pessoal? Denunciar e cobrar, né, as instituições públicas a respeito dessa questão. Porque depois que acontece, pessoal, como eu falei anteriormente, é muito mais complicado mitigar e reverter os efeitos, né? É muito melhor a gente é muito melhor prevenir do que remediar. Beleza, rapaziada? Show? E os impactos da ação antrópica. Para quem não sabe, né, pessoal, ações antrópicas são os efeitos do homem, né? As ações do homem no meio ambiente, beleza? Ações do homem no meio ambiente. A gente pode falar aí também, pessoal, sobre os contextos aí do aquecimento global, a escassez hídrica que está muito relacionada ao extrativismo, tá? O extrativismo que diz respeito ali à questão, né, pessoal, de pedras preciosas, né? A questão do da pecuária extensiva, né, os agrotóxicos, muitas vezes, né, pessoal, que está ali, que infelizmente acaba, né, pessoal, acaba poluindo muitas vezes os lençóis freáticos, né, enfim, o uso dos agrotóxicos, várias nuances que estão relacionadas, né, pessoal, essa questão aí agropecuária, avanço da soja, exato, aqui, o uso dos transgênicos, né, beleza? Tem a questão também, pessoal, do derretimento das calotas polares, tá? E um problema que é advindo desse problema aqui do derretimento das calotas também, que é o problema das enchentes, né? Infelizmente, essa questão das enchentes também está intimamente ligada a essa questão também do derretimento das calotas polares e do aquecimento global. O aquecimento global, inclusive, pessoal, processo natural, porque o nosso globo, né, pessoal? O nosso globo, ele naturalmente vive em situações cíclicas, né? Ele vive em situações cíclicas. Se vocês já leram um pouco sobre essa questão também, né, pessoal, do aquecimento global, vocês vão entender o que eu quero falar, né? Quem já leu aí, quem já assistiu o filme Era do Gelo, pessoal? Quem já leu? Quem já assistiu aí, né? O filme, né? Era do Gelo. Eu gosto muito. O filme Era do Gelo, rapaziada, fala um pouquinho sobre isso, né? Fala sobre esse ciclo de aquecimento e desaquecimento, né? Resfriamento e aquecimento e resfriamento do globo, né? Então, esse processo aí de aquecimento global, pessoal, ele é natural. Só que por meio das ações antrópicas, esse processo ele é potencializado de forma errada, de forma que esse processo ele seja o quê? Desregulado, desregulado. E é aí que acontecem os desastres ambientais. Né, pessoal? É por meio disso, por ocasião dessas situações aí que acontecem os desastres ambientais. Vocês conseguem entender, pessoal? Então, esses processos, né, essas ações antrópicas do ser humano, as ações antrópicas, elas acabam potencializando, né, e impactando diretamente e desbalanceando, né, pessoal? Mexendo nessa ordem natural do mundo, né, do globo, beleza? Nesse contexto de aquecimento e resfriamento. Então,
acaba realmente desbalanceando, né? E ocasionando esses problemas que a gente vive hoje em dia em relação a desastres ambientais. Muito principalmente em relação a essa questão da ação antrópica, infelizmente, tá, pessoal? Tem coisas que são naturais do globo mesmo, né, pessoal? Faz parte do ciclo da natureza. Mas muitas coisas são correlacionadas às questões antrópicas aí, a ação do homem, beleza? Show, pessoal? Maravilha. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui pra gente. Pronto, pessoal. No mais é isso. No mais é isso. Beleza? Alguém gostaria de fazer algum comentário aí, pessoal? Falar alguma coisa? Algum comentário? O que é que vocês acham aí? Eu queria uma aula de redação e filosofia. Pois é, Marquinhos, é porque a redação, né, meu irmão, é maravilhosa, né, meu irmão? Eu amo essa disciplina, amo demais. Porque tá relacionado, tem tudo, tá tudo a ver, né, Marquinhos? Tem tudo a ver com tudo, né? Redação tem tudo a ver com tudo. É maravilhoso. Redação é arte, redação é pop, redação é tudo. É agro, é pop, é tudo, né? Tá, pessoal? Rapaziada, vamos fazer uma fotinha aqui só pra gente finalizar esse momento, né? E registrar com chave de ouro esse momento especial com a gente aí. Depois tem vários aí policiais penais de Minas Gerais. Eu já falei com vocês que eu quero lá em Minas comer um pãozinho de queijo com café, né? Vocês vão me convidar pra gente comer um cafezinho aí, tomar um cafezinho com pãozinho de queijo lá em Minas Gerais. Quero ver vocês aí agora, viu? Vamos fazer uma fotinha aí, pessoal, todo mundo abrindo as câmeras pra gente registrar esse momento. O velho Cristiano aí, o Leozão, João Pedro também tá online aí. Cadê vocês? Paulo, Rafinha. Olha aí, Ronaldão também tá online. Quem mais? Marquinhos também abriu a câmera ali. Lucas, Vanessa. Vanessa, que milagre. Abriu a câmera aí com a gente. Show de bola. Lu também. Rafael. Leozão Cardoso. Lucas Cerqueira, minha máquina também, Lucas Cerqueira. Vamos pra cima dessa prova da PPMG, viu, Lucas? É a hora da gente se consagrar. Viu? Vamos pra cima. Agora vai. Simbora, pessoal. Vamos lá. 1, 2, 3 e. X. Show de bola. Só povo bonito, né? Meus filhos são todos lindos, né? Rapaziada, tamo junto. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença, né, rapaziada? Antes de tudo, né? Vocês podiam estar em vários outros locais aí, né? Fazendo várias outras coisas, mas vocês deram importância em estar na nossa aula e valorizaram o estudo, né, pessoal? Priorizaram pagar o preço, né? Antes de tudo. Então, agradeço demais, pessoal. Essa aula tá gravada, vocês podem assistir depois, a galera que não conseguiu assistir também. Mas agradeço demais pela presença de vocês e foco na farda máxima, hein? Tamo junto. Muito boa noite. Oi, Kev. Valeu, tropa, valeu. valeu. Valeu, tropa. Valeu, tropa. Rafinha, Michel, Sandy, Jefinho, Rafinha. Valeu, Lucas. Valeu, Clóvis. Valeu, pessoal.